Ok. Tá valendo? Tá valendo. Não, avisa, não tem. Não, começando agora. Tamo ok. Tem Estamos acertando a craquete lá. luz, não tem a craquete, mas tá ok. Não tem mais aqueles. Não tem prompt, não tem. Já temos uma espectadora. Nossa, Tia Renata, linda. boa tarde, tia Renata. Bom, bora lá então. É 1 hora? 1 hora de apresentação? Vai, Vai. Aqui. Você fala de tempo aqui do Insta? Sim. O É dia- indeterminado. O dia todo? A gente pode virar à noite aqui na Vocês palestra. estão com tempo? Aproveita e já faz o curso já de uma vez. É. Uma gratidão imensa por essa oportunidade. Vocês terem se organizado para estar aqui. Né? A gente vai passar assim uma ideia dessa questão de reeducação alimentar, algo muito importante. Vocês vão ver que é a base praticamente de tudo em nossa vida. Muitos dos problemas que nós estamos vendo aí atuais, tanto físico como emocional e até espiritual, se deve à alimentação. As pessoas não fazem essa ligação de espiritualidade ou emocional com a alimentação, mas vocês vão ver que tem tudo a ver. Nós não temos assim, não é ideologia que nós vamos passar aqui, tá? É um estudo científico. Os mentores deste curso, que vocês vão ter aqui é um workshop, mas os mentores deste curso são médicos, são pessoas renomadas, pessoas que estão trabalhando ainda, atendendo na área da medicina, mas com uma outra visão. Ao invés de receitarem remédios, eles estão receitando alimentos. Ou até tirando determinados alimentos que têm uma relação direta com determinadas doenças hoje. Quando eu falo de alimentos, nem tudo que se conhece como alimento realmente é alimento. Tá? No curso a gente ensina também a entender isso, o que realmente é alimento para nós, quais seres humanos. E a gente não tem nenhuma ligação com nenhum movimento. Então, às vezes as pessoas me perguntam, você é vegetariano? Você é vegano? Eu sou o Marcelo. Tá? Prazer. Não tem ligação nenhuma com esses movimentos, porque esses movimentos eles ainda não têm uma alimentação saudável. Eles têm uma alimentação voltada para alguns ideais. Um vegano, né, ou um vegetariano, ele tem algumas propostas, alguns ideais, algumas lutas, né, alguns movimentos, mas ainda não tem uma alimentação saudável. Então, esse workshop, bem como o nosso curso, ele é voltado para a saúde. Ele não é voltado por nenhuma ideologia. Uma amiga falou hoje, inclusive, na mesa do almoço, né? Nós vamos para o céu mesmo assim, exatamente. Todos nós vamos para o céu. Eu vou pro céu. Eu acho que ele estava ouvindo sim. Nós vamos para o céu comendo ou não comendo, usando drogas ou não usando, fazendo coisas que a sociedade diz ser errado ou não. Isso, o final, todos nós vamos ser iguais. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai virar carbono. Tem esses 3 caminhos aí que as pessoas defendem, né? Independente de qual caminho esteja certo, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em chegar lá com saúde. Se eu vou fazer a passagem para o céu, se eu vou fazer a passagem para o inferno, ou se eu vou voltar a ser carbono, eu quero chegar até este final saudável. Eu acho que essa deve ser a nossa busca. Eu não quero fazer isso numa cama de hospital. Eu não quero fazer isso dependendo de alguém para trocar a minha fralda. Eu não quero fazer isso dependendo de que alguém cuide de mim. Eu quero fazer, seja qual passagem for, saudável até meu último dia. E essa é uma linhagem muito assim, xamânica, né? Que nós também somos xamãs e defendemos essa linha, esse estilo de vida, que os grandes mestres xamãs, os pajés, o próprio idealizador do Reiki, que eu sou mestre em Reiki também, essas pessoas elas sabiam a hora que ia fazer a passagem, saudáveis, em plena saúde, eles se ajoelharam, avisaram seus filhos, olha, amanhã eu estou indo embora.
fica aqui com as minhas coisas, que amanhã eu estou partindo. E você vê como é implantado na nossa mente uma outra coisa, né? Quando, por exemplo, chega o vizinho lá para você e fala assim, olha, a nossa amiga lá, a Maria, morreu. Qual é a primeira pergunta que você faz? Do quê? Do quê? Como que se para morrer precisa ter algum motivo? Todo mundo morre. Qual a diferença se foi de câncer, se foi de AIDS ou se foi de Covid? Simplesmente morreu, porque todo mundo vai morrer. Mas logo na nossa mente vem, mas do quê? Como se eu precisasse adoecer para morrer. Então, com esses conceitos é que nós montamos este curso, com a base nesses especialistas, e estamos fazendo este workshop. Né? Eu trabalho junto com a Lindsay, e aqui tem uma pequena descrição aí do que nós fazemos e colocamos os nossos serviços à disposição de todos. Né? Então, a gente faz algumas outras terapias, como Reiki, aromaterapia, eu trabalho também. Né? Nossa linha xamânica ela é bem forte, com as medicinas da floresta, rapé, ayahuasca, sananga e outras. Né? E temos aí a Liz. Vai falar da descrição? Pode falar, Rodrigo. Pode falar. O momento hoje é seu. Nós trabalhamos em parceria, né? Ela é bióloga, psicanalista, faz algumas outras terapias também. Mas se vocês seguindo lá nas nossas redes sociais, o nosso contato está à disposição, se quiserem saber mais a respeito de alguma dessas terapias, né? Vamos lá? Essa é uma grande questão e as pessoas têm dificuldade de responder. E eu gostaria de ouvir a resposta de cada um. Por que adoecemos? Por que você acha que nós adoecemos? Ligado à alimentação, provavelmente. Não está copiando, não, né? Se alimenta direito, Certo. a saúde reclama. Né? Seu nome é? Carol. Carol. Eu acho que... Sua Sandra, né? Sandra. Eu acho que a mente também nos adoece. Mente. Você é a Thalita. Thalita. Por que nós adoecemos também? Eu acho que é mais pela alimentação também. Uma alimentação junto de uma fé, assim. Eu acho que os dois. Influencia na saúde? Eu acho que vai nos influenciando, porque eu acredito que se o nosso corpo físico estiver bem e conseguimos também deixar bem o nosso espiritual, eu acredito que conseguimos, né, se manter melhor, assim. Sim. Acredito eu que seria isso. Perfeito. A moça chama? Sabemos o nome E dela. ela é super fã de alimentos, É. saudável, nossa, tem noção. A Lindsay também é fã de alimento. Né? Eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer. Tem uma interação aqui, a minha prima Priscila lá de Nova Odessa tá Parente dizendo... não vale, não. Parente, não, os parentes pelo menos tem que assistir, né? Tá falando que a gente não cuida da mente, nem do corpo e nem da alma. Perfeito. É isso aí. Prima? Prima, isso. Muito bem, prima. Riu de mim porque eu falei que eu gosto de comer, ela falou, imagina, quase nada. Realmente, né? Tem tudo ligação, isso que vocês falaram, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, ou refletir em cima disso, justamente por causa dos sistemas que nós temos. Nós temos 14 sistemas no nosso organismo. E são 14 sistemas perfeitos. Eles não têm falhas. Então, o sistema reprodutor, o sistema excretor, o sistema imunológico, límbico e uma série de outros, eles são totalmente perfeitos. Tanto que muitos cientistas, muitas pessoas renomadas não entendem porque chega numa ocasião que eles param de funcionar, começam a ter certas dificuldades. Adoecer, então, ninguém entende o porquê adoecemos, porque nós temos sistemas perfeitos. Mas o que acontece? O fato de não cuidarmos desses sistemas, não respeitarmos esses sistemas, faz com que eles, ao longo do tempo, eles deixam de trabalhar na sua plenitude
começam a ter falhas no seu funcionamento e aí começam a gerar o que a sociedade veio a chamar de doenças. Então, quando, por exemplo, eu não cuido do meu sistema imunológico, não me preocupo com ele, eu não faço coisas que as pessoas antigamente faziam, né? Que é tomar sol, por exemplo, às vezes fico o dia inteiro dentro de um escritório, né? Isso é não cuidar do sistema imunológico. Eu não tomo mais de 3, 4 litros de água que eu preciso tomar todo dia, isso é não cuidar do sistema imunológico. Aí ele começa a enfraquecer. Aí eu começo a passar muito estresse na minha vida. É preocupações, é preocupação que a criança tem que ir para a escola, é preocupação que eu tenho que pagar o carnê das Casas Bahia amanhã, é preocupação com o trabalho. Eu ligo um outro sistema no meu organismo, que se chama HPA, aí o sistema imunológico cai mais um pouquinho. Aí eu tenho um sistema imunológico debilitado, ele ainda está funcionando, mas ele está debilitado. E aí eu começo a me alimentar com coisas que eu não fui feito para me alimentar. Vocês vão ver aqui que tem algumas que as pessoas chamam de alimentos que não são alimentos. É uma imposição da sociedade com outros objetivos. Mas aí a gente começa a comer essas coisas, porque é o que a sociedade fornece e é o que tem ali de fácil. Eu estou com o meu sistema imunológico baixo, começo a me alimentar com coisas que ainda não fui feito para alimentar, meu organismo não desenvolve a defesa, porque o sistema imunológico está baixo, e não consegue cortar isso que eu estou colocando no meu organismo. Aí o meu intestino ele fica vulnerável, o meu sistema digestório ele fica vulnerável por falta desse sistema imunológico estar baixo, e eu estou colocando coisas que ele não foi feito para digerir, surge a doença. Surge uma gripe, surge uma infecção urinária, começo a ter pedras nos rins, começo a desenvolver outros males e até mesmo câncer. Então tem ligação com o meu emocional, porque ele abaixa o meu sistema imunológico. Tem ligação com a falta de cuidado que eu tenho no meu dia a dia, sol e água. E isso é potencializado quando eu coloco algo para dentro que eu não fui feito para digerir. Eu não tenho enzimas, eu não tenho sistemas que possam digerir aquilo e absorver os nutrientes. Então é por isso que adoecemos. E é isso que as nossas avós falavam muito, né? Peixe morre pela boca. Nós estamos morrendo pela boca. Não tem outro jeito da doença chegar que não seja pela boca. Se eu mantenho o meu sistema imunológico alto, evitando preocupações, evitando querer resolver tudo do meu jeito, evitando aquela preocupação excessiva com o dia de amanhã, que ele não existe, só existe o hoje, e uma série de outras coisas. Se eu não cuido disso e eu me alimento mal, a doença ela acontece. A doença ela vai surgir. Claro que, com toda regra, existem exceções, né? Existem aquelas pessoas que nascem com deficiências congênitas, deficiências hormonais. Aí é um outro caso, nós vamos falar sobre exames também, que é muito importante. Antes de compartilhar dessa nossa ideia, ver se checar se está tudo certinho os hormônios, se está tudo certinho o sangue, né? Para daí começar a compartilhar essa questão de alimentação. Podem ter certeza que só temos benefício. Né? Eu fui uma pessoa que eu sofri muito com problemas respiratórios, gripe então era algo normal. A normal era não ter gripe. Né? Se eu ficasse um tempo sem gripe, eu estranhava, eu estou doente, não estou tendo gripe. É algo muito normal, mas problemas respiratórios, pneumonia, bronquite, asma, essas coisas sempre estavam acontecendo, né? Além de outras coisas. Hoje, aos 52 anos de idade, faço qualquer atividade física aí, né? Tenho disposição para fazer qualquer coisa. E eu tinha muita enxaqueca também, né? E tinha que tomar remédio todo dia. E hoje agora eu guardo a caixinha lá da última vez que eu cheguei perto de um analgésico, né? Já faz mais de 10 anos. Não sei, né?
Entrei na farmácia, a última vez que eu entrei na farmácia foi para comprar uma bolsinha de gelo. Né? Foi pra um Dorflex pra mim esses dias também. Mas É. eu tô no processo ainda. Antes eu tomava todo dia, era um Dorflex, agora cada 2 semanas ou mais, assim, tá bem menos. Depois da alimentação. Então tem total ligação, né? Depois eu coloquei aqui pode ir passando direto, que são os 14 sistemas, só para vocês saberem como o nosso organismo ele é complexo, né? Então, vocês vejam, o projetor disso, né? Alguns chamam de Deus, cada um dá um nome diferente, né? Mas ele fez assim, às vezes eu falo para as pessoas no curso que quando eu me alimento errado é rir da cara de Deus, né? É chamar ele de besta, porque ele teve tanto trabalho em fazer um sistema tão complexo, de criar uma variedade tão grande de alimentos de verdade. Você vai numa feira, né? Eu fico perplexo com a variedade de cores, com a variedade de coisas diferentes. E tem pessoas que nascem, crescem e fazem a passagem comendo bife, arroz, feijão e batata frita, né? Hoje em dia não dá para comer bife mais, porque diz que está caro, mas uma alimentação básica e comum, né? A vida toda comendo arroz e feijão. Não conhece outras variedades de feijões, não conhece outras variedades de arroz, não conhece outras variedades de... Então, esse projetor, ele criou um sistema tão complexo, com 14 sistemas, uma variedade tão grande de alimentos verdadeiros, e alguns não sabem nem que alguns desses sistemas existem, não cuidam desses sistemas. Somos uma máquina, precisamos cuidar desses sistemas. Não se alimentam, não dão o nutriente para cada um desses sistemas, porque cada um deles tem uma nutrição diferente. Então é rir da cara de Deus. E dizem que são religiosos ainda, vão na missa todo dia, vão nos cultos todo dia, né? Pedem um monte de coisa para Deus e não cuidam do que Ele deu. Nós vamos nos concentrar aqui no nosso sistema digestório. Ele é todos são influenciados daqueles sistemas, né? Mas tudo começa pelo digestório. Ele é o que a gente deve focar assim a nossa atenção, e podem acreditar que você, cuidando desse sistema, ele se encarrega de cuidar dos outros. Mas para isso eu preciso dar condições para ele trabalhar de forma correta. O sistema digestório ele começa na boca e termina no ânus. Tudo isso é sistema digestório. Não é só estômago, não é só intestino. A digestão começa lá na boca e ela vai terminar aqui no finalzinho do ânus. Neste processo, assim como nós somos um conglomerado de células, nós somos um ajuntamento de várias células e dá essa casca, né, dá essa personificação, nós temos no número 3 vezes maior, nós temos bilhões e bilhões de bactérias dentro de nós, andando nas nossas mãos, andando no nosso corpo, é infestado de bactérias. Saber a alimentação correta vai de eu conseguir equilibrar aquilo que eu preciso, aquilo que bactérias boas precisam e aquilo que bactérias ruins precisam. A chave da boa alimentação está em alimentar as bactérias corretas. Quando eu começo a alimentar as bactérias ruins, mas elas precisam fazer parte do meu organismo, porque existe um processo aqui dentro, quando eu começo a dar muito alimento para elas vão ficar mais fortes que as bactérias boas, e aí eu vou dar propensão à doença. Aí eu vou dar condições para que a doença aconteça. Então, é muito importante eu entender um pouco do funcionamento do meu sistema digestório. Para vocês terem uma ideia, só pincelando, né? Por exemplo, a H. pylori é uma bactéria considerada ruim pela classe médica, né? Tanto que se é detectado que você tem, você toma remédios fortíssimos para poder matar ela. Mas não é esse o caminho, né? O caminho não é o sagrado masculino. O
de ir destruir e cortar. O caminho é o sagrado feminino, é de eu pegar essa bactéria, acolher ela e conversar com ela, porque eu preciso da H. pylori no meu sistema. Eu preciso ter ela aqui. Inclusive, pessoas que não conseguem emagrecer hoje é falta de H. pylori. Matou a H. pylori, ela controla a alimentação, ela controla a vontade de comer, aquela gana de comer, vem da falta de H. pylori. Uau. Caraca. Então, Tem gente que toma, né? Existem essas pessoas que fazem dietas muito loucas, né? Para o emagrecimento, então existe um histórico de pessoas que tomam, fazem a ingestão dessas bactérias, desses verminhos que a gente costuma chamar, né? E aí ela vai se desenvolvendo e vai facilitando o emagrecimento. Óbvio que isso é completamente irresponsável, mas algumas mulheres já fizeram isso. porque o que acontece? Quando eu me alimento de forma não correta, eu dou força a essa H. pylori, e como ela é no formato de um funilzinho, né? Ela parece um perfuradorzinho assim, né? Ela começa a ficar muito forte, ela começa a bater na parede do meu intestino, do meu estômago, e começa a furar ele. E aí começa a dar as feridas. E aí você tem que tomar o omeprazol, por exemplo, que é um destruidor total do meu organismo. Você não pode tomar o omeprazol, né? É melhor você tomar chá de capim-limão. A H. pylori não gosta do capim-limão também. Ou olhinho essencial de capim-limão. Vai deixar a H. pylori quietinha. Não vai matar ela, porque o que o antibiótico faz? Vai matar ela. Só que junto com ela, mata as outras boas também que estão perto dela. Aí eu crio um desequilíbrio intestinal. E aí eu começo, depois de um tempo, a sofrer de outros problemas. Aí eu tenho problema no coração. Eu nunca vou imaginar que foi por causa de eu ter tomado omeprazol, de eu ter combatido a H. pylori, né? Então as bactérias, elas não existem, elas existem, elas fazem parte de nós, elas não estão aqui para serem combatidas. Sempre que você fizer exame, vai dar que você tem alguma bactéria. E é bom que tenha essa bactéria, mas vamos aprender a trabalhar com ela. Eu não preciso matá-la, eu não preciso entrar com o sagrado masculino, eu tenho que entrar com o sagrado feminino, acolher e cuidar dela. Isso tudo é quando eu começo a entender o meu sistema digestório. E eu preciso entender que em cada local se dissolve uma espécie de alimento, um tipo de alimento. Então, por exemplo, quando eu como carboidratos, o carboidrato ele começa a ser digerido na boca. É somente da minha saliva que sai uma enzima que vai conseguir destruir o carboidrato. O meu organismo está preparado para isso. Então, quando eu coloco algo na minha boca, um sólido na minha boca, eu começo a mastigar, eu começo a salivar, e essa saliva, ela começa a destruir aquilo, porque se o carboidrato vem direto para cá, vai chegar aqui no meu estômago, não tem a mesma enzima que tem lá em cima. Aí eu como aquele pãozinho gostoso com café com leite de manhã, o líquido entrou, mandou uma mensagem para o cérebro, ó, para de produzir saliva, porque está molhado demais a boca dele. Aí eu tenho uma amiga nutricionista, ex-amiga, agora ela ficou com raiva de mim, ela não deve estar aí assistindo, mas, ela me receita misto quente com suco de laranja. Não pode comer misto quente com suco de laranja. Para de receitar isso. Com Coca-Cola então acho que piorou, né? Não, aí refrigerante não deveria nem existir. Nossa, então eu tomo café muito errado. O meu pão tem que ser molhado. Aí você molha o pão. No Deixa café, eu ele chá. é pequenininha. E eu não consigo comer sem chuchar. Não, mas eu tava comendo sem, mas aí não sei. Minha avó que me ensinou e esses dias eu até peguei pensando, por que eu tô fazendo isso? Eu não tava fazendo mais. Automático. Eu não tava fazendo. E aí voltei. Então o que acontece? Daí você come aquele pãozinho com algum líquido, seja lá o que for, ou qualquer outro tipo de carboidrato com algum líquido, essa mensagem vai para o cérebro, ó, para com a saliva que a boca está molhada demais. Não dissolve aquilo direito, daí você fica com dor no estômago depois do café e fala, puxa, aquele pão me fez mal. Coitada, a Foi boca o não pão é que do fez pão. mal. Não foi, você comeu errado o pão. Ai, caramba. Mas se tivesse comido só o pão, esperado um pouquinho, tomado o seu café, ou não tomem suco de laranja também, no curso eu ensino que suco de laranja faz mal.
chupem 12 laranjas. Isso. Chupem 12 laranjas, mas não espremam uma, porque quando espreme ela tem um problema. Nossa, Mas eu isso amo fica suco pro, de laranja. isso Eu fica amo pro da curso, massa. né? E aí manda essa mensagem pro cérebro, ele não dissolve direito, né? O pão acaba caindo inteiro, o macarrão acaba caindo inteiro, ou seja lá o que for que você comeu de carboidrato, o arroz, ele cai inteiro para cá, incha, causa todo aquele transtorno que as pessoas estão acostumadas a reclamar, né? A comida eu como sem beber. Isso é perfeito. Porque a avó sempre falou, né? Primeiro come, depois bebe. Então É, você só podia beber se você comia tudo, né? isso Então é correto. isso, até elas, é muito difícil. Isso é importante. Elas não Porque bebem. essa comida ela precisa, seja ela qual for, ela ir num ambiente seco, né? Porque a digestão começa na saliva. Então por isso que se fala em mastigar bastante, né? Porque quanto mais eu mastigo, mais saliva eu produzo, mais a digestão ela acontece, né? Então esse já é um processo, percebam quantas coisas erradas as pessoas fazem, né? Isso já vai trazendo doença. Depois uma outra coisa daí, atravessa, né? No esôfago tem isso a gente explica em detalhes, né, no curso, mas no esôfago tem a produção de determinadas enzimas para determinados alimentos. Aí chega no estômago. O estômago já é um lugar mais forte, né? Ali vai ter coisas, ferramentas mais pesadas para dissolver determinados alimentos. Só que não é todo alimento também. Tem coisa que ele não consegue dissolver. E depois eu vou falar aqui de 3, por exemplo, que ele não consegue dissolver. Além de ter alimentos que ele não consegue dissolver, quando chega aqui no estômago coisas iguais, ele separa e deixa no canto. Exemplo, eu como arroz com batata frita. São 2 carboidratos. Esses 2 carboidratos vão chegar aqui, vai chegar no arroz, vai chegar a batata frita. Ele provavelmente vai dar atenção ao arroz, que é mais fácil de quebrar, e vai deixar a batata frita de lado. Ele vai deixar a batata frita para uma próxima oportunidade, que ele não consegue dissolver 2 coisas ao mesmo tempo, ele foca a atenção dele no arroz. Essa batata frita ela vai ficar num cantinho. Se eu for uma pessoa que está comendo muito, eu vou dar muito trabalho para ele, ele não vai ter tempo de pensar nessa batata frita. Se eu for daquele por exemplo, que a minha amiga às vezes fala também que tem que comer de 4 a 6 vezes por dia, isso é um absurdo, né? Uma vez já está bom demais. Às vezes nenhuma, né? Jejum também é muito importante. Isso no curso a gente ensina a fazer o jejum. Mas deixa a batata frita aqui. A batata frita, ela fermenta. Toda fermentação gera álcool. O álcool precisa ir para o fígado, para ele dar uma arrumada ao fígado aqui. O álcool precisa passar por ele. E aí a batatinha frita está produzindo álcool e ele está trabalhando. Isso tem feito com que muitas pessoas hoje, sem nunca terem bebido, estão produzindo esteatose hepática. Estão tendo problemas no fígado. E aí você chama ele de cachaceiro, mas ele nunca bebeu. Por quê? É fermentação. O alimento, quando ele fica muito tempo no estômago, ele fermenta, gera esse álcool e danifica o fígado. Então, aí o grande problema. Isso acontece também quando eu como, por exemplo, 2 proteínas. Tem o famoso bife a cavalo. Não sei por que o ovo chama cavalo, mas diz que é bife com ovo em cima, é bife a cavalo. Né? Teria que ser ovo a cavalo. Né? Se o bife for de cavalo. É uma confusão, tem alguns nomes que eu não entendo, mas tem o bife a cavalo. Aí chega o bife e o ovo, são 2 proteínas. Ele não consegue dissolver os 2, ele vai guardar um e vai trabalhar com o outro. Aí ele vai pegar o ovo, que é mais fácil de digerir. Ele sempre escolhe o mais fácil, ele é um sistema inteligente. A natureza trabalha na lei do menor esforço. Nós deveríamos trabalhar na lei do menor esforço também. Não tem que ficar lutando pelas coisas, correndo atrás das coisas, não. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Precisa ser coisa mais tranquila, né? O nosso sistema é assim. Aí ele escolhe o ovo, o bife fica no cantinho. Aí a pessoa desenvolve úlcera
e desenvolve câncer, porque aquela carne vai apodrecer ali. Ela vai fermentar e vai apodrecer, porque não vai dar tempo dele, se eu for uma pessoa que me alimenta de 4 a 6 vezes por dia, aí danou-se, aí não dá tempo de fazer. Né? Então todo esse processo ele vai acontecendo em cada parte até chegar aqui no intestino, onde eu tenho o maior número de bactérias e as bactérias mais poderosas que existem, inclusive as ruins. Eu preciso cuidar muito bem do meu intestino, ele tem que estar sempre funcionando, todo dia eu preciso ir ao banheiro, precisa estar limpando, porque aqui está, principalmente no finalzinho aqui, né, do meu intestino, estão as bactérias mais poderosas que tem. Se eu não cuidar do meu intestino, e existe um alimento que as pessoas hoje chamam de alimento e consomem muito, que ele começa a corroer a parede do meu intestino. Aí essas bactérias super poderosas que estão aqui, elas penetram e entram na minha corrente sanguínea. E aí eu desenvolvo, por exemplo, Alzheimer. Que é uma bactéria, a bactéria do Alzheimer é uma bactéria que está no meu corpo. Está a todo momento comigo. Uma coisa simples que dá Alzheimer nos idosos hoje. E por que nos idosos? Porque eles estão com o sistema imunológico já fraco, não tiveram uma alimentação correta, limpar o nariz. A bactéria do Alzheimer está infestada na minha mão. Quando eu simplesmente limpo meu nariz, essa bactéria entra. Meu sistema imunológico está fraco, eu fico com Alzheimer. Fico com Parkinson. São doenças degenerativas que me pegam por eu já ter ela aqui e por eu estar com a minha imunidade baixa. Por isso que pegam mais os idosos. Né? Não pego, era para ter os mais jovens, mas não tem porque a imunidade deles está um pouco mais forte. Porque está a todo momento está presente a possibilidade de um Alzheimer. Assim como a todo momento está presente a possibilidade de um câncer. Toda doença ela se desenvolve num sistema imunológico baixo e num ambiente ácido. Eu tenho todas as bactérias ruins aqui, inclusive as que vão produzir ou que vão dar surgimento aí, né, as células cancerígenas, né, elas estão aqui presentes também, elas só estão procurando o parzinho delas. É como se fossem uma caixa de sapato com um pé só. Elas estão andando aqui. A hora que ela encontrar o parzinho dela, ela gruda e surge o câncer. Para isso, eu preciso de um ambiente ácido. Eu preciso de alimentos fermentando aqui que vão dar acidez no meu corpo. Aí eu já estou pronto para a doença. De gripe a câncer. E você fala do emocional, né? Que também tem a ver. E você falando dessa parte, eu sempre tive muito problema nessa parte gástrica, né? Hoje, por sinal, não tenho nem mais minha vesícula. É tirada. Tinha 16 pedrinhas, eu tinha 15 anos. Era uma dor muito forte. Fui para a Santa Casa de São Paulo. Fui estudada lá, porque ninguém descobria. Aí um médico que estava num hospital muito próximo da minha casa pegou, não, isso é a vesícula. Aí fez a ultrassom e realmente era, enfim. Mas a parte gástrica, assim, do estômago em si, até a questão de ir ao banheiro, sempre foi muito difícil para mim. Eu nunca fui essa pessoa de ir. Mas você vindo para a parte do emocional, e você falando hoje, eu sou de São Paulo, vim para cá há pouco tempo. Aqui eu me sinto um pouco na dificuldade, às vezes, não que eu não tenha fácil acesso, mas eu não consigo comprar os alimentos, tipo verdura, essas coisas. Sim. Aqui, que eu olho e falo, ai, São Paulo é tão barato, é tão bom. Aí você pega um negócio, nossa, isso daqui não tá nem, olha que feio esse produto, que é bem, eu sinto assim, o único dia melhor é quarta-feira, que é um pouquinho melhor. Mas em São Paulo eu tinha feira, né? Então aquela feira é realmente bem colorida, muito diferente da daqui também. É uma rua imensa com variedades de preços e coisas, né? E eu comia muito mais saudável lá, porque as minhas filhas estão acostumadas. A cultura da minha família é de muito legumes, né? Minha avó sempre fez muita coisa, cabeça de peixe cozido, sempre foi pé de galinha. Hoje são coisas que eu não como, lógico, né? Mas a minha avó meio que obrigava. Né? Porque isso faz bem para a saúde, porque tal, então sempre nós comemos muito bem, tanto que é muito raro a gente comer arroz e feijão, isso não é da nossa mesa, tem que ter legumes na nossa mesa. E elas estão também acostumadas a verdura, legumes, ainda quando as pessoas me falam, nossa, sua filha come brócolis? Sua filha come tomate? Alface? Eu falo, come, gente, normal, come alface, tomate, né?
E aí essa parte de ir ao banheiro, aqui, depois de muita coisa que eu me prejudiquei emocionalmente em São Paulo, aqui eu não faço regrada essa alimentação como eu tinha lá, mas eu vou muito mais fácil no banheiro devido à questão emocional. E eu, tipo, olho, eu falo, nossa, que aí eu fico pensando, será que é mesmo, gente? Não, eu acho que não, eu acho que é coisa da minha cabeça. E realmente é, então. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse aqui é o nosso segundo cérebro, né? O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Grande parte de hormônios que precisamos é produzido nele. Um bom funcionamento dele, que tem ligação direta com o meu próprio emocional, né? Por isso que tem as pessoas antigas falavam muito, aquela pessoa muito nervosa, muito estressada, fala que ela está enfesada, cheia de fezes, é enfesada. Ela não vai no banheiro. Então, quando às vezes eu tenho no trabalho, às vezes chega uma pessoa muito nervosa assim, eu falo, já foi no banheiro hoje? Vai no banheiro que acalma, né? E é a verdade. pessoa enfesada, cheia de fezes, né? Vai no banheiro. Caramba, que interessante. Então tem tudo a ver, mexe com o nosso emocional, um não funcionamento correto do nosso intestino. E o não funcionamento correto do nosso intestino é devido, não porque ele está ruim, porque eu não estou colocando os alimentos corretos ali, ele tem dificuldade para poder lidar com isso. E aí ou prende, ou solta demais, aí fica todo doido, né? E no que ele fica doido, serotonina, dopamina, todas essas coisas começam também a desregular tudo. Aí a pessoa acaba tendo o seu emocional danificado. Então é muito importante o cuidado. Então percebam que eu preciso ter em mente, numa reeducação alimentar, numa alimentação correta, eu preciso, não é nem tanto o que eu como, mas a combinação que eu faço do que eu como e o horário que eu estou colocando aquilo, porque eles também têm horários para trabalhar. Chega às 6 horas, 18 horas, ele começa a desligar o sistema, porque está na hora de parar. Aí chega a pessoa, 22 horas, pede uma pizza, 5 queijos, Feita pastel. faz uma série de alimentação onde o sistema já está parando de Nossa, trabalhar. me tirou muitas curiosidades, porque minha avó também era isso. 6 horas era 5 horas ela começava a fazer, 6 horas a janta estava na mesa e não podia comer mais. Perfeito. Ela não deixava, era só, às vezes ela dava um chá. Ela, não, eu te dou um chá. Ela sempre teve plantinhas, né, e tal. Não, eu te dou um chá. Sim. E realmente ela foi uma pessoa que, assim, ela foi internada, falaram que era algo no fígado dela, mas eu era pequena, não sei te dizer realmente se era verdade ou não. Mas eu falo que ela morreu feliz, assim. Que, tipo, eu acho que ela mesma falou, não, está na minha hora, mas eu acho que pro humano tem que ter, tipo, algum motivo, né? Como você Sim. falou, do que foi? Então eu acho que para ter um motivo, ela falou, deixa eu ir pro hospital, pra eu falar pra galera que eu tava doente, porque assim, ela não mostrava ter nada. E a única coisa que eu senti na hora que eu entrei na sala, porque estavam todos os filhos, né? Faz aquela coisa toda, né? Foi que eu falei eu saí e falei pra minha mãe, a avó vai embora, né? E ela foi. E com esse motivo, do fígado. Sim. Enfim, foi isso que falaram. O nosso programa de xamanismo, a gente sempre usa uma frase, né? Agora a gente sempre coloca uma frase ali e a gente fala que o futuro é velho. Ou a gente retorna a viver como os nossos avós, como os nossos ancestrais, como no xamanismo, né? Ou a gente está fadado ao sofrimento. Então eles não estavam errados De jeito da nenhum. forma que eles nos ensinaram a se alimentar. De maneira alguma, isso foi super bem. E isso é muito importante. Quando eu faço isso, né, então eu respeito as combinações, eu respeito os alimentos que são feitos para mim. Eu não combino eles de forma inadequada. Tá? Vocês vão ver aqui uma tabelinha de combinação alimentar, por exemplo. A combinação alimentar é fundamental para uma saúde. Eu não posso, por exemplo, misturar Tomate limão. tomate com limão. Não. Dá uma Sério? balinha, né? Sério, eu Quando- também não Não falei pode, isso. tá?
Não pode. Foi terrível. Quando eu aprendi isso, foi terrível. Meu com mundo caiu. remorso que eu comia batatinha hoje com arroz. Em que você não me avisou. Quando o ácido do limão, né, E a sardinha. vocês vão ter uma pincelada aqui também sobre os superalimentos que precisa ter na nossa mesa. São 20 pelo menos. Eu vou citar 6 aqui. Os outros 14 estão no curso. Mas o limão é um superalimento e o tomate é um superalimento. Porém, quando o ácido do limão chega perto do ácido do tomate, ele forma um terceiro ácido, que é parecido com o ácido sulfúrico. Ele começa a corroer a parede do meu intestino. A parede do meu intestino ele é uma esponjinha que fica uma do lado da outra, assim, são vários quadradinhos. Esse ácido começa a corroer essa parede e aí começa a vazar o cocô que é para ir para o ânus, ele começa a ir para o sangue. Porque essa é a função do intestino, é separar o que não presta do que é bom. E o que é bom começa a ir para a corrente sanguínea. Como a parede do meu intestino está corroída por causa dessa combinação e de outras coisas que eu vou mencionar, o cocô começa a vazar para a corrente sanguínea. E aí a pessoa começa a desenvolver doenças, aí vai depender do cocô dela, qual doença ela vai desenvolver. A cada cocô é uma doença diferente. A Bárbara disse que ela tá toda cagada. O almoço então me deixou toda cagada hoje. Obrigada, muito por essa. Essas coisas devem ser explicadas pra gente desde sempre, né? É. Se foi explicado em escola, nem lembro. Deveria. Então, mas vocês vão saber por que também, eu vou falar. Eu vou pensar. Na hora que eu for falar, inclusive a gente vai desligar as câmeras para ninguém, porque senão dá processo. Mas, Verdade. mas então, a combinação, né? Eu citei um exemplo, mas são vários, e tem um porquê de fazer essas coisas erradas, né? A combinação do tomate com o limão e outros alimentos faz essa deterioração do meu intestino. Então, combinação, comer o que eu fui feito para comer, porque eu sou da classe dos seres humanos. Eu não sou da classe dos suínos, eu não sou da classe das aves, eu não sou da classe dos bovinos, embora não, né? Tem alguns seres humanos que são das classes dos bovinos, né? Eu não sou. Mas a gente tem que ter as classes, respeitar a nossa classe, então eu tenho que fazer a combinação correta do alimento que eu fui feito para comer e ter o horário correto para comer. Quando eu respeito isso, aí eu começo a ter um funcionamento perfeito do sistema digestório e ele começa daí a alimentar os outros sistemas. Ele começa a fortalecer as bactérias boas. E eu tenho assim alternativas para fazer isso, né? Por exemplo, os famosos aí lactobacilos, né? O kefir, por exemplo, não sei se já ouviram falar de kefir. O kefir é perfeito para o funcionamento do intestino. O kefir é à base de água, não à base de leite. Ele é perfeito para o funcionamento do intestino. Ele fortalece as bactérias boas vão lá e seguram as bactérias ruins. Fala, fica aqui no cantinho, sai daqui não. E elas começam a controlar as bactérias ruins. Então eu preciso manter elas sempre fortes. E o kefir, por exemplo, é excelente para isso, para manter o sistema imunológico forte, as bactérias boas. O kefir da água, né? Kefir de água. O pessoal faz kefir no leite. Eu falei. Ah, desculpa, eu tô interagindo com o povo, não ouvi essa parte, perdão. Posso? Pode, querido, continua. Bom, pronto. Essa é uma tabelinha, né? Depois, inclusive, se vocês... A Bárbara tá muito quinta-feira hoje. Vai ficar tudo bem. Deixa eu só compartilhar. Quando eu fiz o curso, teve um momento que ele estava falando que eu tive que pedir para sair da sala. Aí fui fumar o cumbaiá de camomila, porque eu fiquei extremamente nervosa, porque eu falei, o que eu tô fazendo viva nesse planeta. Eu já tô com o meu almoço de hoje, tudo que você A falou. gente fica muito chocada. Aí foi a parte que ele falou da cerveja. Mas é só pra quem fizer o curso que a gente foi. Também. Essa aqui é uma tabelinha, só para vocês terem uma ideia, né, da questão de combinação alimentar. Depois, se vocês podem pegar os nossos contatos aí, se desejar essa tabelinha, a gente manda para vocês, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de quantas coisas, por exemplo, que não combinam, né? O que está com N é coisas que não combinam.
Então se você pegar... Nada combina com nada. A fruta monofágica já sei que eu não posso comer com nada. Eu acho que eu vou lá chegar o papel lá de camomila, porque tá... Inclusive, e é bem interessante essas combinações, que até mesmo entre alimentos que nós podemos comer, porque a classe dos seres humanos foi feita para comer frutas. Esse é o alimento primário nosso, frutas. Depois a gente consegue combinar com algumas outras coisas, mas a princípio é fruta. Eu fui feito para comer fruta. Ah, que bom. Né? Aí, só que tem determinadas frutas que também não se combinam. Elas foram feitas para comer em determinados horários e algumas feitas para comer sozinhas. Então, por exemplo, salada de fruta é um veneno. Ah, que bom. E aí a pessoa Nossa, compra. você me deixou muito triste agora. É porque a probabilidade de você errar em mais de 3 frutas é muito grande. Se você faz uma salada de fruta só com 3, você pode ter acertado. Mas se aumentar, a probabilidade de você errar é muito grande. E aí eu tenho um problema do horário, né? Eu fui feito, por exemplo, o ser humano foi feito para comer de manhã frutas doces e após o meio-dia frutas ácidas. Então se eu faço uma salada de fruta com banana, maçã e laranja, matou. Matou. Né? Produzir uma combinação errada que vai fermentar no meu organismo. Eu acho que eu estou sendo saudável comendo aquele copão de fruta, e na verdade eu estou desgastando os meus sistemas. Posso encerrar a minha jornada normal sem ter nenhum problema de saúde, assim como tem pessoas que o cigarro, por exemplo, né, tá mais do que dito que faz mal. Mas tem pessoas, meu avô morreu de um monte de outra coisa menos do cigarro, do problema com o cigarro. Né? Então é muito relativo isso, né? Mas quando eu começo a ter essas combinações, a probabilidade de eu desenvolver algum tipo de doença é muito grande. Então a combinação até mesmo entre frutas. Né? Tem 2 frutas, por exemplo, que são chamadas as frutas monofágicas, elas não podem se misturar com nada. Elas existem na natureza para ser comidas sozinha. Uma é para homem e outra é para mulher, inclusive. Então, entender esse mecanismo da natureza, entender o mecanismo do meu organismo, me dá a chance de encerrar a minha carreira terrestre de forma saudável, porque eu estou aqui para isso, eu não vim aqui para ficar doente. A doença é produzida pela sociedade, é produzida pela civilização. Eu não estou aqui para isso. E tem a questão das frutas também que podem ser batidas e as que não podem, tipo fazer um suco ou não fazer. Tem as frutas corretas também. Tudo aquilo que eu processo não é legal. O ideal é eu comer sempre in natura. Né? Agora mas a mais perigosa é a laranja. Nossa, eu não Suco de laranja não ajuda em nada. Não fala isso. Não facilita em nada. E precisa ser bem azedo também. Ah, é? É. Está em tempo de rever ainda. Você é jovem, dá tempo de rever. Principalmente, é sua filha? Mas ela já não gosta. Pensando no futuro das crianças aí. Ela prefere chupar, ela já gosta de chupar laranja. Melhor. Ela gosta de chupar laranja, chupar o limão. Que uma coisa que a gente ensina no curso também, né? Eu preciso, na minha alimentação, qual é a função da alimentação? Me manter vivo, né? Então eu preciso buscar o maior nutriente daquela fruta, daquela verdura, daquilo que eu estou comendo. Né? Então, por exemplo, um prato de arroz e feijão é uma combinação perfeita. Ele tem 8 aminoácidos. O ser humano é feito de 22 aminoácidos. Arroz e feijão já tem 8. Então, está faltando 14. Eu tenho até o final do dia para conseguir 14. Que não adianta eu ficar comendo esses 8 também. Aí arroz e feijão faz 8. Se eu coloco uma proteína, um bife, por exemplo, ali, eu tenho mais 8. Aí a pessoa pensa, então já tem 16? Não, é o mesmo os 8 do arroz e feijão. Eu repeti. E aí ele come arroz, feijão e bife e vai dormir achando que está bem. Ele foi dormir faltando 14 aminoácidos. Isso vai tendo efeito acumulativo. Amanhã eu como de novo arroz, feijão e bife. Fui dormir devendo 14 aminoácidos. Vai chegar uma hora em que isso vai causar um ônus no meu organismo.
porque eu fiquei muito dia devendo esses aminoácidos. Então eu preciso, numa alimentação, eu preciso buscar esses aminoácidos. Então se eu coloco arroz, feijão, beleza, 8. Aí eu coloco uma cenoura, mais alguns. Coloco um brócolis, mais alguns. Eu mudo a cor, eu mudo o tipo, eu começo a pegar esses 22 aminoácidos. Aí eu vou dormir, eu encerrei o meu dia ciente de que eu coloquei 22 aminoácidos para dentro. Essa é a função da alimentação. E para isso eu preciso escolher os alimentos certos, combiná-los de forma correta e prepará-los de forma correta também, que é um outro erro da sociedade. Prepara os alimentos de forma errada. Eu consigo o melhor nutriente da cenoura, que é o meu objetivo, quando eu cozinho ela. Eu não posso comer ela crua. Já a beterraba eu tenho que comer crua, eu não posso cozinhar ela. E a gente sempre faz ao contrário. E a sociedade ensina ao contrário. Puxa. Mas vocês vão saber por que ela ensina ao contrário. O tomate, não adianta nada eu comer salada de tomate, eu estou desperdiçando o tomate. Eu tenho que dar uma aquecida no tomate para comer, porque é o que vai liberar a principal nutriente dele. E ele é melhor para o homem. Mulher não tem nada que ficar comendo tomate. O homem que tem que comer tomate. E aquecido. Então o molho de tomate, por exemplo, né? Vinagrete, isso é o que as pessoas usam aí, não sei para quê. Isso é um veneno. Usa tomate verde, que ele está no seu pleno desenvolvimento da solanina, né? Que é um veneno natural do tomate para espantar os insetos. Ele desenvolve isso. Eu vou lá, corto o tomate verde ou verdolengo com sal. Isso é um veneno terrível, que ao longo do tempo vai me desgastar e vai fazer pane em todo o meu sistema, todos os meus 14 sistemas, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é interessante esse tipo de combinação, né? Próximo. Depois a gente manda no WhatsApp. Tipo assim, não combine mais nada, é isso, gente. Somos descombinados. Estamos totalmente fora da moda. Agora é a hora que eu vou dar uma volta. 3 alimentos prejudiciais. Tchau, Marcelo. Nessa parte foi a hora que eu falei, eu posso sair um Eu já tô quase levantando. Vem aqui. Eu vou só dar uma pincelada em 3 alimentos, são muitos outros, né? Mas eu vou dar uma pincelada em 3 alimentos que, se a pessoa quer começar hoje uma reeducação alimentar, quer começar a ter saúde hoje, eu desafio a fazer um teste comigo de 21 dias, se você não tem, no final desses 21 dias, uma saúde total se eliminar esses 3 alimentos. Vamos lá, tá? carne tudo bem pra mim. E vou dar só uma pincelada no porquê deles também. Não tem nada a ver com ideologia, tá? Nós estamos falando de saúde. Então, eu tenho todos os argumentos espirituais para dar desses alimentos que eu vou citar, mas eu vou dar só os argumentos técnicos, os argumentos que os médicos dão, que os cientistas dão, né? Então, uma pincelada na carne. Desafia qualquer um nas redes sociais, desafia qualquer um aí a dizer que somos carnívoros. Nada justifica comer carne. Nós não temos dentição para dilacerar carne. Nós não temos nenhum nutriente na carne que eu precise desses aminoácidos que eu estou buscando. Carne é um alimento, é um animal morto, não é uma proteína. Proteína eu tenho no grão de bico, eu tenho na lentilha. No animal não interfere, não me ajuda em nada. O meu intestino, ele é muito longo. Ele é o maior de todos os seres, né? Ele dá ali as 200 voltinhas dele ali, é maior que um estádio, tanto que tem gente que vai e corta um pedaço dele e vive normalmente, né? A gente tem intestino de sobra ali. O intestino de um carnívoro, ele é desse tamanho assim. Porque ele precisa mastigar essa carne e ela precisa passar rápido pelo intestino e já sair nas fezes. Porque se ficar parado, ele começa a apodrecer e exames em laboratórios de pessoas, autópsias foram feitos, foram encontrados tuchos de carne por mais de 15 dias. Estava podre e fedendo. E é isso que faz o câncer. É esse miolo que fica apodrecendo dentro do organismo. Como o nosso intestino ele é cheio de voltinha, cheio de curvinha, chega uma hora que a carne não vira ali.
e ela fica no cantinho. Porque não tem enzimas no meu intestino que dissolvam a carne. Aí a pessoa come aquele churrascão, o que ele faz para ajudar? Vai e toma um sal de fruta. Dissolve a carne, mas dissolve metade do intestino dele também. Né? Come abacaxi, come lá um monte de coisa lá para tentar dissolver. Nós não conseguimos dissolver. Então, nada no nosso organismo justifica o comer carne. Então, se a pessoa está em busca de nutrientes, se a pessoa está em busca de vitaminas, seja lá o que for, hoje em dia isso... Ah, mas os nossos ancestrais comiam. Aí vamos falar dos nossos ancestrais, né? Eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, e o comer carne era uma questão de vida ou morte, e tinha todo um ritual, ao começar do preparativo para a caça, até o final do consumo daquele animal, que era consumido até os dentes e as unhas, tudo eles aproveitavam. Hoje ninguém come animal, hoje você come um bife de supermercado. Você não sabe quem matou, como viveu aquele animal, você não honra aquele animal. E os nossos ancestrais, eles comiam a carne, pegavam um couro, um pedaço do couro, colocavam entre duas pedras, faziam a dança, batiam um tambor ali, e ofertavam a alma daquele animal, porque foi graças à morte daquele animal que hoje eles têm vida e a família toda, a tribo toda tem vida. Hoje as pessoas não sabem nem o que estão comendo e como aquilo chegou no prato, porque não comem um animal, comem um pedaço de carne. Comem uma salsicha que tem vários animais ali prensados, uma linguiça que já foi colocado no mesmo lista dos cancerígenos junto com o cigarro. A linguiça é cancerígena, tem vários animais ali misturados. E depois eu poderia estar falando aí de animal por animal. Existe um peso maior quando eu falo de carne bovina, quando eu falo de carne suína, quando eu falo de aves, quando eu falo de peixes, aí vai piorando a situação. Mas, a princípio, nós não fomos feitos para comer carne, não somos carnívoros, somos herbívoros. Eu sempre comi carne. E muito difícil comer legumes, verduras, etc. Aí eu falei, vou parar de comer carne para dar a opção de experimentar coisas, Sim, né? sim. Fiquei 1 ano e sempre meu intestino super travado. Nesse 1 ano, meu intestino foi outra coisa. É? Olha que legal. Quando eu tirei a carne. Olha, os sistemas, eles começam a responder, né? Eles começam a funcionar. Eu já não posso comer carne. Porque Não? eu sou acostumada a comer desse jeito que eu te falei. Verduras. Né? E aí quando eu como carne já pesa. Legal. Então Isso é aí muito eu legal. não vou falar pra você que eu não como churrasco, né? Aham. Mas um dia que eu vou comer o churrasco eu já falo, bicho. Vai dar problema. Tem que ter o sal de fruta. Não, eu só fico com o abacaxi. meu intestino fica preso, não Responde bem, funciona. responde mal. Aí eu tenho que esperar, mas aí só depois de. Eu não posso comer, tipo, vou comer um churrasco hoje, amanhã, depois. Aí eu vou. Então nada no nosso organismo ele justifica o consumo de carne, né? Nós não fomos feitos para isso. O segundo alimento que eu desafio a tirar Esse é o glúten. Não, Né? não. É mais A gente difícil tá de entrando carne. nessa discussão em casa. É. Então antes de ter falado sobre Do açúcar, acho que essa, não, não dá. pode Como eu falei, todo mundo quer tirar. O meu marido falou, vou tirar o pão. Eu falei, não tiro meu pão, meu pão não. Já tem pão sem glúten, agora tá fácil. Já tem pão sem glúten, já dá para fazer. Qual o problema do glúten, né? O glúten, o sistema de composição dele também é um ácido muito forte. E hoje já existem pesquisas na internet, vocês podem buscar lá à vontade, né? O glúten está diretamente ligado a todos os problemas degenerativos mentais, Alzheimer, Parkinson, tudo é fruto do glúten. Que como ele é o maior corrosivo que pode ter para as paredes intestinais. E aí tira toda a proteção do intestino. Aí você agora fala assim, viu, Ana Lúcia? Fala, pergunta seu problema. É sério, minha mãe é mais do que eu. Pode falar pra ela. Viu, dona Ana Lúcia? Obrigada. Vamos Porque eu falar falei dessa pra ela que eu dona. acho que ela tá começando E tem as alergias também, né? Que estão Sim. associadas ao glúten. As alergias já é uma resposta do organismo pedindo para parar. Né? Tem uma questão emocional também da alergia, então quando a gente tem alergia a algum tipo de alimento,
É importante a gente prestar atenção em toda uma conduta anterior à escolha desse alimento, né? Mas isso também fica Eu a base de tudo, praticamente. E muito também ligado à respiração, né? É. O glúten, não tá ligado? Muito à parte respiratória. Tá. Excesso de É glúten. muito inflamatório. O glúten, Não é sim, o inflamatório. glúten atrapalha mais. O leite, né? É, mais o leite. O glúten, ele está presente em muitas coisas, né? Como um derivado do trigo aí, então tem bolos, os macarrões, né? As massas. Agora, é interessante que hoje nós temos aí uma vantagem muito grande que já tem muita coisa sem glúten, né? No curso a gente ensina a você fazer algumas coisas em casa também, porque nós damos parte prática também, de receitas, né? Orientações com receitas, mas hoje no mercado já tem bastante, já tem até massa de pastel sem glúten, o bolo, o pão, tudo sem glúten, né? O preço ainda não está tão acessível, mas a gente tem alternativas baratas aí que dá para buscar. É possível ter uma alimentação saudável e não é caro, como algumas pessoas dizem, né? Agora, essas três coisas que nós estamos citando, essas duas, é importante ter em mente também que eu não preciso substituir, tá? Você põe um pastel de carne. Que, às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu vou colocar no lugar da carne? Não precisa colocar nada no lugar de nada. Glúten também. Você não precisa de glúten. Não tem, né? Nós não estamos falando aqui, agora eu vou tirar isso, eu coloco o que no lugar? Não precisa de nada. Né? Tapioca. Não, Tapioca é legal. é? Ai, ufa! Obrigado por dar. Aí ele vai falar, só que não vai colocar o tomate. Não, eu tava pensando aqui, né? Né? Esse pastel de carne com queijo. Não, legal, né? Todos. Não, come só a tapioca, por favor. O resto você não come. Aí cai no problema das combinações. Né? Sim. Isso é muito importante, porque daí é o que entra na questão quando eu falei no início aqui dos veganos e vegetarianos, né? Uhum. Então os veganos, por exemplo, deixam de comer carne por uma ideologia, né? Deixam de comer, de consumir, de roupas e uma série de outras coisas. Uhum. Mas daí, na hora da combinação, não adianta nada, né? Então não adianta eu deixar de comer carne e glúten e eu vou começar a comer só tapioca agora, mas aí eu misturo a tapioca com outras coisas, né? Uhum. Aí começa a ter problema. Agora tem pastel sem glúten, agora eu faço um pastel De carne com de 5 mussarela. queijos, né? Eu faço um pastel de brócolis com tomate. Não adiantou, você está comendo saudável, você está comendo coisas boas, mas combinou de forma errada. É a nossa pizza de brócolis, mas é com mussarela e bacon. Aí bagunçou tudo. Ah, mas tem brócolis, vai! Desperdiçou o brócolis. Desperdiçou o brócolis, né? Então, é o que às vezes eu falo, às vezes a pessoa quer ter uma alimentação saudável, ela acha que tem uma alimentação saudável, mas ela combina de forma Até isso é errada. interessante. Né? Não adianta nem comer saudável, continua comendo carne, continua comendo glúten, né? Porque parou de comer carne, parou de comer glúten, parou de comer o que eu vou citar aqui agora, mas aí está comendo as outras coisas que são saudáveis, mas combina elas de forma errada, ou come no horário errado, volta a comer carne. Volta a viver a vida normal, está se privando à toa. Está deixando de fazer as coisas que todo mundo faz, está deixando de ir no churrascão, está deixando de ir num monte de lugar e está se acabando. Eu tenho um amigo que ele quer morrer quando ele chega perto de vegetariano, porque a esposa dele morreu de câncer e não comia carne. E ele acha que não tem nada a ver. Assim, aí, falou que era para ela parar de comer carne, porque daí ela não ia desenvolver câncer, ela morreu de câncer. Mas ela desenvolveu por causa de combinações. Ela não fez uma reeducação alimentar, ela simplesmente, por ideologia, parou de comer carne com dó dos animais. Então, abandonar esses alimentos é fundamental para se ter saúde. Porém, quando eu começar a comer os outros, eu preciso saber combiná-los, senão não vai adiantar nada. E o terceiro, e mais polêmico, Ah, não. o leite. Agora quem vai sair daqui sou eu. Não, gente. Agora acabou a O palestra. pão e o meu leite, não. O problema é não ter Viu como é chocante? É chocante. Eu desafio qualquer um a fazer 21 dias sem isso daqui e não ter uma melhora na sua saúde. Por 21 dias. Leite, nós somos a única espécie que enquanto adulto toma leite. O pediatra falava. Você nunca vai ver um boi mamando na vaca. É verdade.
Nunca. Você nunca vai ver um filhote, qualquer tipo de animal adulto voltando a mamar. É só o ser humano que quer voltar a mamar. E por não a mãe dele não ter mais leite, ou ele achar indecente ficar mamando na mãe depois de velho, ele vai e pega o leite de outra mãe. Não faz o menor sentido. Se fosse para continuar tomando leite, fica mamando na mãe então. Adulto, imagina você em pé ali mamando na mãe, né? Não é legal. Não é legal? Estranho. Vamos parar de tomar o leite então, tá tudo combinado? Não, esse ainda, esse O leite- desafiador total. O leite dentro dele faz parte do leite. Ele saindo lá da teta da vaca. Faz parte da consistência dele. 7 coisas que fazem mal para nós, seres humanos. Ele dentro da caixinha, processado ou qualquer outro tipo de embalagem, ele vai para 27 coisas que fazem mal para nós. Dentre elas, todos os problemas respiratórios. Bronquite, asma, pneumonia, tuberculose, gripe, resfriado, covid e tudo mais, está aqui, na caixinha do leite. Ó, outra coisa, então, que você acaba de tirar minha dúvida. Minha filha tem bronquite e do nada ela falou que não queria mais tomar leite. Na verdade, ela decidiu. O leite foi bem antes já, ela parou. E foi onde que diminuiu mesmo as crises dela. Agora ela decidiu a carne. Por ela decidiu por Mas ela. são os leites e derivados, lembrando que... Não, mas ela é bem raro. Porque já A bactéria que potencializa problemas respiratórios faz parte do sistema do leite e seus derivados. Eu não sei nem o que comer. Na verdade, daqui a pouco ele a coloca. confusão do curso é algum jejum. Deixa eu te perguntar uma coisa que fiquei com dúvida. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema de saúde. Mesmo, não tenho mesmo. Eu tinha raramente rinite, que eu também não tenho mais. De tudo que você falou, eu só não consumo leite. Então, se eu parar de comer todos os outros, eu vou ter uma longevidade, eu vou ter o quê? Segundo os especialistas, sim. Eu tenho 49, né, gente? Bom saber. Segundo os Eu vou no banheiro especialistas, todo sim. dia. Melhora a qualidade do regular. pau e aí aumenta a longevidade. Né? É isso? No curso eu mostro uma pesquisa que foi de um rapaz que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por esse trabalho dele, né, na década de 20, e ele fala sobre a possibilidade de você estender para 110 anos saudável. Ele consegue comprovar isso através da ciência, que eu consigo prolongar a minha estadia aqui de forma saudável. Né? Chega uma hora que quando o organismo de todo mundo começa a entrar em pane e começa a trazer os problemas, com uma alimentação sem essas combinações, é possível, né? É tudo muito subjetivo, né? Falar que eu vou viver mais por isso, eu não sei nem se eu consigo. Eu cheguei aos 52, não sei até onde vai, né? Então é possível. Mas a grande questão é variáveis que você coloca no seu organismo. É possível a pessoa comer tudo isso e ter a vida saudável? É possível a pessoa ter uma vida saudável sem comer isso? Tudo é uma questão de as variáveis que você está colocando dentro do seu organismo. Né? Então, é esse cuidado que a gente, se quiser buscar e ter saúde. Agora, uma coisa é clara, né? Às vezes quando a pessoa está começando a gripar, eu falo para ela, tira tudo que é de leite. A gripe não dura 3 dias. A pessoa passa rapidinho. Porque é justamente o leitinho, né, o danoninho, o queijinho, que começa a potencializar ali a gripe. Quando ela corta tudo na hora, a gripe passa rapidinho. Porque o seu sistema imunológico sobe e aí consegue expulsar o vírus. E uma criança até quantos anos tem que tomar leite? Ou sair bebê. Enquanto tiver leite na teta da mãe, Só. Não vai precisa embora. trocar o leite Eu do mato a peito criança por ali. leite. não existe, é outra coisa que não existe troca também, né? Ah, parou de tomar o leite, vou substituir por leite em pó, vou substituir por leite de outra mãe, não precisa substituir. Se parou de tomar, tá tudo bem. Porque ele não tem. Mas Vai tomar o leite por causa é do quê? emocional. Hã? A Sara usa o leite por emocional. Porque ela sozinha decidiu, não quero mais sua teta. E eu, tá cheio de leite esse troço, menina, pelo amor de Deus. E aí ela não quis mais. Só que hoje ela vira e ela fala, você sabe, e eu tenho que fazer.
você sabe, né? Eu só durmo com o meu leitinho. Aí eu diminuí a quantidade. Eu sei que não vai resolver, mas eu acho que assim é um emocional muito forte pra ela. Talvez você pode começar a buscar substitutos. Existem leites vegetais hoje, né? E sem ela saber. Vamos tentar. Em casa eu troquei das crianças pelo vegetal, foi bem aceito. Porque é igual, é idêntico. Vertical. É idêntico. Hoje em dia é idêntico. Aí, do 7, por exemplo, que tem no leite, né? Vou falar um aqui. Aqui é só vegetal. Beleza. Então ela vai tomar em casa. Eu acho. Vou falar um dos 7, né? Que tem no leite, que os cientistas, os especialistas chamam de ponto de glicação. O que é um ponto de glicação, né? É quando a hemoglobina ali, os glóbulos estão passeando na minha corrente sanguínea, eles encontram esse ponto eles encontram o parzinho deles ali, não vou saber aqui os nomes técnicos, né? Mas imagine que eu tenho ali os glóbulos, as hemoglobinas passeando, quando um encontra com o outro, eles se juntam e formam o ferro, para me deixar forte, deixar meu sistema forte. Quando, nesse caminho das hemoglobinas, elas encontram pontos de glicação, elas deixam de fazer parzinho com quem elas deviam fazer e grudam no ponto de glicação. Não produz o ferro, não produz oxigenação no sangue. Ou seja, quando eu tomo um leite, por isso que a nossa avó e pessoas antigas tinham um conceito de que tomar um leitinho morno acalma para dormir, dorme relaxado, fica calminho. Porque o processo do leite é quase um processo de morte. Ele tira toda a oxigenação do sangue. Aí a pessoa fica calminha, aí vai dormir tranquilo. Leitinho morno. Então o leitinho morno realmente acalma. Realmente, mas quase mata também, né? Tá ali entre... Ele não acalma, ele rebaixa o funcionamento do organismo, é diferente de acalmar. Então, é uma coisa que tem forte no leite, o ponto de glicação. Então, quanto mais eu tomo, menos oxigenação tem, menos ferro eu tenho, eu corro um grande risco de desenvolver anemia, uma série de outros problemas ali, por causa do leite. Além dos problemas respiratórios, né? E depois tem muitos outros, a gente mostra ali várias doenças comuns. Hoje, uma outra doença comum, apêndice, você falou, né? Vesícula. Ele gera uma dor, que tem uma pesquisa também, eu mostro no curso. Tem uma pesquisa de um médico falando, de uma doutora falando, né, de várias apêndices que ela arrancou e não tinha nada no apêndice, o apêndice estava intacto, não estava inflamado. E aí começou a pesquisar em cima disso, uma bactéria que tem no leite causa a mesma dor de apendicite. Aí os médicos na hora, porque não dá tempo de fazer exame, porque quando a pessoa chega com uma emergência, é quase morte, né, crise de apêndice, eles vão e arrancam, quando eles arrancam não tem nada. E aí alguns testes foram feitos, quando algumas pessoas chegavam com dor, eles deram um antibiótico para essa bactéria, na hora a dor sumiu. E não precisou tirar o apêndice. Era uma bactéria que vem no leite. Hoje eles descobriram isso, né? Então quando dá tempo de fazer isso, eles fazem e não precisam tirar o apêndice. Então tem muitas coisas que atrapalham no leite, que atrapalham o funcionamento do nosso organismo. Então, a retirada desses três é certeza de saúde, né? E acho que tanto os mentores desse curso, como eu, prova viva disso, né? Ainda não morri, mas estou aqui. E eu estou me sentindo bem melhor. E vou até Eu os sou a 110, prova então. viva do processo acontecendo, porque eu comecei a reformular a minha alimentação em outubro do ano passado, então está super recente. E eu tenho como dar vários testemunhos de melhoria no intestino, nas dores de cabeça, nas dores articulares, é muita coisa que melhorou, assim. O cabelo melhora, tudo, gente. A vida realmente é diferente. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Aí, Só choque. mas- Só choque. Nossa. Estamos É, Só sei que eu não vou mais cheio de- comer o meu pastel de carne Com com queijo. queijo, que é o meu preferido. Com vinagrete. Nossa, perfeito. O meu prato preferido era Tomando linguiça, álcool. linguiça de Tomando churrasco, cerveja. com vinagrete e maionese. Gente, delícia. Vamos revelar as Meu leite, combinações. pão, deixa eu no pão. Não, mas o legal é que ele falou das combinações. Se tirar carne, tira o glúten, tira o leite, come tudo sem combinar, dá na mesma. Tá Faz bem. tudo.
adianta. Por isso que é uma reeducação, Legal, é um processo Ele falou. que cada dia vai melhorando, porque cada dia a gente tem que buscar informação nova. Não tem um passo a passo, não tem um script, receitinhas prontas, não. Isso é ilusão. Você quer pôr? Então, no nosso curso nós ensinamos 20 superalimentos que não podem faltar, né? E temos aqui 6 deles, só para vocês terem uma ideia. Se vocês não fazem uso dele, comecem a fazer a partir de hoje. Mas aí qual que é esse negócio pra comer aí? Porque você não pode pôr o limão no tomate. O açafrão tem alguma combinação? Tem isso também, gente, ó. O açafrão não pode ser aquecido, né? Perde. A ideia é sempre comer uma coisa só. Esse negócio de ficar misturando, essa ideia que a sociedade passa também é uma manipulação da sociedade. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mesa farta e mesa cheia. Isso é besteira, né? Então, às vezes, na televisão você vê aquelas famílias ricas, né? Vai ficar hospedado num hotel, aquele café da manhã repleto de coisas. Isso é morte. É sinônimo de morte, não é sinônimo de luxo, de riqueza. Tá? Então, a ideia é sempre, quanto for mais simples, melhor. Quanto menos eu combinar, melhor. Quanto menos eu processar, melhor. Um dos idealizadores desse curso, para vocês terem uma ideia, ele não tem nem fogão. No curso eu mostro o 8 e o 80 desses idealizadores. Um deles é o 80, não tem nem fogão. Nada que precise aquecer, ele faz uso. Porque aquecer o pouquinho que for, que não seja a luz do sol, eu já começo a alterar as moléculas do alimento. Então, quando eu combino, ele é contra qualquer tipo de combinação. Foi uma outra idealizadora que tem um livro a respeito disso, de combinações. Ele vai comer hoje, vai comer banana, o dia inteiro comendo banana. Eu tenho o que eu preciso ali na banana. Então, as combinações, a gente mostra no curso algumas que dá para fazer, alguns alimentos que dá para processar, mas é só um paliativo, tá? A ideia é você comer sempre in natura e uma coisa só de cada vez e dar um tempinho. Eu posso comer arroz com batata frita? Pode. Come o arroz agora, espera 2 horas, come a batata frita. Né? O problema é comer junto. Então, tem a mesa farta de coisas para comer, come. Aí é o que a minha amiga, que está me assistindo, ela fala que tem que comer de 4, 6 vezes por dia. Talvez seja isso então, né? Então tem ali um prato, arroz, feijão, bife e batata frita. Eu como feijão, espero 1 hora, como arroz, espero 1 hora, como batata frita, espero 1 hora e como bife. Comi 4 vezes no dia. É por isso que ela não quer mais sua amiga, né? Não, deve ser isso, comer 4 vezes por dia, separar o prato e comer o mesmo prato durante o dia. Aí não dá problema, né? Quando eu como as coisas e não misturo tudo junto. O problema é quando chega ao mesmo tempo no meu... E as pessoas, não sei de onde criou-se essa ideia de que acham que o meu intestino é obrigado a resolver isso, né? Então faz aquelas sobremesas super complexas, que vai ovo, vai farinha, vai não sei o que, vai leite condensado, vai creme de leite, lindo pudim, bonito, põe na mesa ali, almoço de domingo. Quando cai aquilo para dentro, um pedacinho de pudim, ele separa o ovo, a maisena, o leite, o trigo, tudo aquilo que nós juntamos na hora de bater, ele separa tudo para dissolver. E aí ele não consegue dissolver tudo, aí ele guarda. Aí vem outro pedaço de pudim. Aí vem a outra sobremesa que a tia como fez. Aí veio o vizinho que trouxe uma sobremesa também e fez. Todas sobremesas complexas. É Natal, né? Isso é Natal. Esse nunca vai ficar uma ceia. Vai ser agora, gente. Já acabou. Acho que agora nessas próximas viradas a gente pode combinar o jejum da ceia, né? Da virada. Então a gente não come nada, só fica... Então o que nós chamamos de um pedaço de pudim, pro estômago, é uma complexidade de alimento. Porque ele vai quebrar cada uma dessas partes. Ele não vai dissolver o pudim. Ele vai dissolver o ovo, o leite, a maisena, o açúcar, tudo aquilo que você colocou ali. Então, quando eu coloco coisas complexas para ele dissolver, aí que entra o problema. Então, na hora de fazer uma combinação, coisas fáceis e diferentes que ele consiga dissolver.
vocês vão experimentar ali, nós trouxemos um bolo de banana, né, alguns pedaços de bolo de banana, por exemplo, que não vai farinha nenhuma, não vai açúcar, não vai... Tem coisas fáceis, tem a banana e tem algumas frutinhas secas no meio, onde ele vai trabalhar rápido isso daí. Que é essa a ideia, né, de coisas rápidas para ele poder dissolver, que ao mesmo tempo, a hora que ele começa a dissolver, tem algum nutriente para tirar, porque do leite não vai ter nenhum nutriente para tirar, das farinhas não vai ter nenhum nutriente, só vai dar trabalho. Então esse é o conceito que a gente precisa ter de uma reeducação. Aí eu tenho, desses 20 superalimentos, eu tenho o açafrão, um poderosíssimo antibiótico, para dores, para uma série de problemas, só que existe um jeito correto de consumi-lo. Né? Ele não só não pode ser aquecido, porque ele precisa da combinação de um outro alimento, senão ele não funciona. Então eu preciso misturar ele com outro alimento. Posso misturar ele com brócolis? Ele é um tempero, pode temperar qualquer coisa. Ele só vai funcionar se ele estiver perto desse outro que a gente explica no curso. Desse outro temperinho para poder funcionar, senão ele é só para dar gosto. E lembre-se que uma reeducação alimentar, quando a gente fala de 20 superalimentos, a gente fala de 20 superalimentos, é de buscar o que é de melhor nesses 20 superalimentos. Senão eles deixam de ser superalimentos, passam a ser um alimento comum ou um tempero comum. Açafrão usado sozinho é só para dar cor e um gostinho. Se eu quiser o que há de principal nele, que é a curcumina, eu preciso jogar uma outra coisa nele para ele liberar a curcumina. Senão ele não libera. E o que eu quero dele é a curcumina, que é o antibiótico, que é o que vai me emagrecer, né? Ou outros benefícios. O limão, mesma coisa. Limão é um superalimento também, deve fazer parte de tudo, usar sempre ele. Ele, por exemplo, ele é o que libera o cálcio das verduras. Então, temperar verduras, temperar rúcula, as outras aí verdinhas, aí, qualquer verdinho aí, se jogar limão nele, potencializa a liberação de cálcio. Por isso que E quando ferro. ele tá com o tomate, você tinha falado, e já aconteceu, né? Tipo, vou guardar essa salada, né? Que fica com dor de jogar fora, mas ela acaba indo pro lixo. O tomate é o que fica feio e a alface não. Tomate é fruta. Né? Tem isso também. Me cai uma fruta. O certo era comer só ele sozinho, né? Tipo, como se fosse uma maçã, por exemplo, não é? Sim. É. O ideal é quentinho, né? Se for Quentinho comer tomate, aí, você quentinho. tá forçando. Então, usar o limão, fazer parte do dia a dia, né? Para temperar tudo, para colocar ele em tudo, colocar na comida, tomar ele em jejum de manhã é excelente, né? Ele é o único ácido, considerado um fruto ácido, que quando cai no nosso organismo ele se transforma em alcalino. E é fundamental eu manter o meu sistema alcalino, porque um sistema alcalino não gera doença. Toda doença gera um sistema ácido. Então eu tomar um limão em jejum de manhã, pela manhã com água, é a garantia de que eu limpei toda a fermentação que teve durante a noite e deixei meu organismo alcalino pronto para receber nutrientes, que vai vir no de jejum, que vai vir na minha alimentação. Não adianta tomar o limão de manhã e comer pão logo em seguida. Ah, não, Aí acabou. Tem uma pergunta aqui sobre o suco de limão, a Fátima, minha amiga lá do Rio, está perguntando. E o suco de limão? Suco de limão é legal. Mas espremido na mão. Se eu espremer ele, por exemplo, No no processador? processador de plástico ou metal. Limão não tem problema. Se tomar um açafrão sem esse outro não adianta nada. Vai servir como temperinho. Vai servir como Saborzinho. temperinho. Vamos parar de pôr açafrão no limão de manhã. Ele deixa de ser o superalimento. Ah, você está falando do shot. Eu coloco de manhã, então não adianta mais eu colocar meu açafrão no limão sem outro produto. Falta um. Aí é um shot. Esse shot está faltando um item. Mas aí no curso que a gente vai dar lá, que dia 2 de setembro, você terá a receita do shot. É o tomate, né? Falei muito a respeito dele, né? É tomate bem maduro, porque ele verdolengo, ele ainda tem um veneno terrível para o nosso organismo, então ele tem que ser bem maduro. E se eu quiser que ele seja um superalimento, eu aqueço para pegar, senão ele vai ser
um enche-barriga normal aí, para dar gostinho, para outras coisas, menos retirar dele o que há de principal nessa cor vermelha dele, né? O nutriente principal só sai quando dá aquecido, então o melhor é molho. E estejam atentos aos molhos de tomate também, né? Aqueles de saquinho, nenhum presta. Alguns de caixinha, como algumas marcas aí, é perfeito. Então é só ler lá no ingrediente, tem que ter tomate e tomate. Tem uns que vai ter tomate, dióxido não sei do que, acetato não sei das quantas, é só ler lá. Os de saquinho, todos têm química no meio. Os de caixinha, alguns não. Precisa estar atento a isso, porque senão não adianta também. Eu começo a comer bastante molho, né? Com problema de próstata, comer bastante tomate, mas estou colocando química para dentro do E corpo. os de lata? Precisa ver. Alguns são legais, alguns não. Se tiver mais que tomate, sai fora. Tem alguns que tem só tomate e água, outros só tomate. Começou a ter qualquer outra coisinha do lado, já era, perdeu. É importante. E o ideal é você comprar tomates madurinhos da feira, fazer, é tão fácil fazer um molho de tomate. É legal. Brócolis é um super alimento. Se eu comer ele cru, se eu der uma raladinha nele, fazer uma salada maravilhosa de brócolis. Ou quer dar uma aquecidinha, dá para fazer pizza de brócolis, fica uma delícia. Não a massa de brócolis. Né? Ele fica uma massa perfeita de pizza. Então, sempre cru. Quando eu começo a aquecer ele, eu perco o principal nutriente. Ah, é gostoso um brócolis cozido? Beleza, é gostoso, é legal, vai ter nutrientes, mas ele não vai ser um superalimento. Ele vai ser um alimento normal, com alguns nutrientes e vai encher a minha barriga. Se eu quiser ele um superalimento, eu vou fazer uma saladinha de brócolis raladinha, fica uma delícia. Fica mesmo, fica bem crocante, é bem bom. E aí eu vou ter ele no seu pleno remédio mesmo, ele vira um remédio. Né? Por isso que a gente fala superalimento. A diferença entre alimento e superalimento. Todos eles são alimentos. Quando eu consumo de forma correta, eles se tornam superalimentos. Porque eu preciso otimizar isso, né? Eu preciso buscar saúde. Então eu preciso saber o jeito correto de manipular esses alimentos. Tá? Brócolis é excelente. Lentilha e grão de bico não deve faltar numa alimentação saudável pelo fato de justamente eu estar buscando proteínas, né? Eu parei de comer carne, porque carne pode me dar um pouquinho dessa proteína, pode me dar um pouquinho de outras vitaminas. Eu consigo aqui, na lentilha e no grão de bico. No curso eu ensino a fazer esses pratos com eles germinados. 3 a 6 vezes mais a potência dos nutrientes que ele tem. Então, eu comer uma lentilha germinada, eu aumento em 6 vezes o poder dela. E é muito simples de fazer uma lentilha germinada. Inclusive, eles, quando germinam, eu não preciso nem cozinhar. Eles já ficam molinhos para o consumo. É só deixar de molho, o processo correto de molho, começar o processo de germinação, isso durante a semana, 2, 3, a lentilha em um dia já está germinando. O grão de bico leva uns 2, 3 dias. Quando eles começam a germinar, eles já ficam molinhos. Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada. Aí in natura mesmo, você já tempera, já faz o molho, faz o que você quiser. Ou faz bolinho, eu ensino a fazer bolinho de lentilha, bolinho de grão de bico. Sem cozinhar, sem processar ele in natura. Fica perfeito. E você pega todos os nutrientes 6 vezes mais porque eles estão germinados. Eles estão começando a dar vida. Né? É um programinha que tem, onde a gente fala que é vida gerando vida. Então ele começa a gerar vida, eu vou lá e consumo ele, eu gero a vida dentro de mim. Então comer produtos germinados é perfeito. Lentilha, grão de bico dá para fazer, tem o azuki, o feijão azuki, dá para fazer, comer ele germinado. Tem vários grãos aí que dá para comer germinado. E aí já está pronto para consumo. Né? Então é bem interessante isso, a busca dos alimentos corretos, combinações corretas e os nutrientes corretos. Próximo. Aqui a gente fala com mais detalhes disso também, só para vocês terem uma noção.
Eu e os especialistas e outros aí chamam de... Existe uma conspiração para manter a população doente. Porque eu tenho uma máquina para sustentar. Quando entrou a civilização, criou-se uma máquina. Para sustentar essa máquina, eu preciso de algumas dependências. Então, que adianta eu criar um SUS, um sistema único de saúde, e eu não tiver quem alimente isso? Como eu vou produzir isso? Eu preciso de pessoas para ir na fila de hospitais, nas filas dos postos de saúde, né? Uma pessoa como eu, por exemplo, não serve para a sociedade. Uma pessoa que anda de bicicleta, uma pessoa que não vai, não compra remédio, uma pessoa que não vai no posto de saúde, o que eu sirvo para quê? Tem mais que ir embora do planeta. Eu não sustento a máquina, né? Eu não tenho serventia nenhum para o sistema. Então, para ter isso, eu ensino no curso também que aquelas indústrias, a indústria de carne, a indústria do glúten, a indústria leiteira, ela tem uma parceria com as indústrias farmacêuticas. Então, a maior produtora de leite do Brasil, ela mandou uma fórmula do leite para a Lilly, que é uma indústria farmacêutica, porque falou, ó, quando o pessoal começar a tomar esse leite, vai produzir tal doença, faz esse remédio para combater essa doença. Então, existe toda... É chocante, né? Então, mas é preocupação. Agora já era. Ai, caiu meu Instagram daqui a pouquinho. Então existe uma conspiração. E existe uma conspiração também na questão dos exames médicos, os exames de sangue. Pessoas boas são colocadas juntas com pessoas doentes. Então, para vocês terem uma ideia, B12, aqui o limite dela de 114 a 890, eu acho. Deve ser 890. Na Europa, esse valor já está para mais de 400. É de 400 a 890. Por isso que os atletas europeus das Olimpíadas ganham mais medalhas que o nosso. Porque uma B12 alta faz você ficar mais forte, faz você ficar mais ágil. E os atletas vêm de lá, da Rússia, vêm dos Estados Unidos, vêm tudo no gás. E os nossos estão morrendo. Por quê? B12 baixa. Então já começa um problema aqui, já deveria ser 400. E o que acontece? Aqui está 114. A pessoa apresentou o exame dela, deu 337. Se o mínimo é 114, Tá linda. tá linda. Não vai falar nada, vai embora, vai só bater o olho. Tá ruim. Porque o ideal é eu ficar perto do máximo. Por que eu tenho que ficar com 300 se eu posso ir até 890? Então coloca gente boa junto com gente ruim. Gente doente junto com gente saudável. Porque se eu chegar com o meu exame lá e ele der 890, ele vai falar que eu estou bem. Mas ele falou que o 330 também está bem. Que o 115 também está bem. É absurdo, eu tava pensando agora. Não pode estar bem, gente. E E se, a gente nunca questiona. Nunca questionou. e se você apresentar aqui 110, ele vai falar, tá um pouquinho baixo, mas tá bom, não se preocupe. É 110, é 100, tá um pouquinho baixo, é aceitável. Aí isso acontece comigo, porque eu preciso cuidar da minha B12. Por causa da minha alimentação, a B12 baixa um pouco mais rápido. Eu preciso estar atento. E uma vez aconteceu, eu estava com 400 e alguma coisa. Eu falei para ele, não, me receita uma injeção porque eu quero pular para 800. Ele, não precisa, você já está com 400. Eu falei, não, mas eu quero 800. Ele, mas para que você quer 800? É porque aqui está falando que eu posso ir a 800. E não me deu a receita. Então eu tive que ir num amigo na farmácia e pedir para tomar sem receita mesmo. Porque eu quero chegar em 800. Então isso acontece com vitamina D, isso acontece com todo tipo de vitamina. Está sempre ali no mínimo. Está sempre no limiar e eles já falam que está bom. Não te dá uma dose a mais para você ficar mais forte, para você ficar melhor. Por quê? A Fátima disse aqui que vai pegar logo os exames dela para dar uma olhada, para verificar. Então é sempre importante, quando eu estou falando de vitaminas, quando eu estou falando de força, quando eu estou falando de energia, de saúde, eu ficar no máximo, eu ficar próximo do máximo e não próximo do mínimo, como alguns fazem, né? Na verdade não deveria ter nem mínimo, deveria todo mundo ser jogado no máximo, né? Por que eu posso baixar até 114?
Por que a Europa resolveu que pode baixar só até 400? Quer dizer que quem está de 400 a 114, aqui no Brasil está morto, então. Então não tem essa... por isso, e a vitamina B12, inclusive esse farmacêutico que aplicou em mim, é daquelas farmácias bem antiguinhas, que, né, aquele senhorzinho farmacêutico realmente, conhece de tudo. Ele fala que todas as pessoas com problemas de diabetes deveriam tomar B12 constantemente e todo ortopedista deveria ser o primeiro remédio a ser receitado B12, porque dor na coluna, dor nas pernas, dor na junta, some com B12. Ele está diretamente relacionado com problemas ósseos, a B12. A pessoa tem problema de coluna, problema de articulação, tudo, o B12 dela está baixo. Estou indo embora. Nossa, Eu estou nos 300, eu estou no 100 e no 90, então. Não, eu vou na farmácia agora. Ô, eu quero uma B12 aí na veia, por favor. Porque eu tô morrendo. Você aplica também. E a gente acha que a B12 é por causa da carne, né? Assim, É. como um monte de carne, por que tu come? Mas não. Não, pessoas que... É mais fácil você ficar com triglicérides alto por causa da carne do que a B12. É muito pouco que tem na carne. Nossa, Porque mas aonde o boi... vai ficar sem B12. Não, faz uma revolução. Porque a B12, por que o animal tem B12? Porque o boi tem a B12, né? Porque por ele ser um ruminante, a B12 ela só aparece depois de uma primeira processada. Então eles processam, aí volta, rumina, aí quando volta ele absorve B12. Nós não temos essa possibilidade. Mas hoje em dia quem come carne também tem que suplementar a B12. Sim. Porque não tem. Não está tendo mais, por causa da pastagem. Antigamente. Por causa da Hoje em pastagem. dia não tem mais. Então, assim, nesse caso, você aconselharia tomar alguma coisa? Suplementar, Todo mundo seria sim. evitar. Aí tem um remedinho na farmácia, né? Eu não sei no celular aqui, mas eu tomo uma vez por É o ano. complexo B ou não? Não, é exclusivo do B12 mesmo. Você consegue manipular ela e aí você toma uma vez por ano só uma caixinha que ela mantém, porque é como uma caixa d'água que você enche, ela dura. Ela dura o ano todo. Você enche, ela dura o ano todo. Né? A carne não tem a quantidade suficiente para você encher. Né? Mesmo quem come carne às vezes precisa. Está na terra, né, a B12. Por isso que quando eu era criança eu comia terra e eu sempre fui saudável. Né? Então não xingue as crianças quando elas chegar com a boca cheia de terra. Deixa comer Na terra. China, come mais, filha. Come. Toma aqui mais uma colheradinha, você gostou? Por favor, continue assim. Agora Com os dentinhos de barra, assim, né? No negócio, mas tá tudo certo. Então isso vale para todos os exames, né? E também no curso a gente passa uma listinha de coisas que a gente deve pedir para o médico, porque o médico não coloca no exame de sangue básico, que é B12, que é vitamina D e outras vitaminas, né? Zinco. É isso que eu ia te falar, porque eu nunca vi a B12, por exemplo, no meu vestibular. E agora você está falando que eu vou fazer exame nas meninas, eu tô mal feliz. Nossa, colocar os exames dela em ordem, mas tipo... Pode pedir, porque eles não oferecem também. Se você pedir, alguns até reclamam. Mas é um direito seu, não eu quero. Mas isso, não sei se você sabe me dizer, mas seria uma outra forma de dar esse resultado no SUS, seria uma outra forma, tipo um gasto a mais, por isso que eles não pedem, talvez? Sim, tem algum... Tem Desculpa, custo, né? eu Sim, não claro. responder, mas aqui eu posso falar pelo SUS. Ó, tem alguns exames que os laboratórios nem fazem, eles nem realizam, e é uma questão de custo. Então, vitamina A, vitamina C, D, zinco. Zinco são alguns postos só que fazem. E o médico não pede porque são exames mais caros e muito específicos. Então, a gente tem que pedir mesmo. Tem alguns que não fazem, a gente tem que fazer particular. Eu fiz esses dias, o médico receitou e fiz aí no postinho. Né? Eu pedi pelo postinho das meninas, mas acredito que não estava rolando isso daí não, porque eu tô até agora preocupada. Se eles questionarem, fala que eu estou fazendo um aconselhamento nutricional. Só resumo. Beleza. Muito obrigada. Os médicos eles não pedem, né? Quando você fala, eu quero fazer um check-up, eles colocam um hemograma completo, colocam ali o colesterol, triglicérides, ureia e pronto, o básico. Mas existem outros que a gente pode pedir e o SUS, alguns eles fazem. Mas a gente tem que pedir, senão eles passam batido. Justamente existe uma conspiração, né? Existe uma parceria com indústrias farmacêuticas, quanto menos
A vitamina D, na época da pandemia, eu tinha que dar um laudo dizendo por que eu queria saber da vitamina D. Porque eles sabiam que uma vitamina D alta ajuda nessa questão. Eu tinha que dar o médico teve que fazer um laudo explicando por que era o exame da vitamina D. Até pelo convênio mesmo, você tinha que pagar, não sei agora como tá, mas tinha que pagar para fazer a vitamina D, o convênio não cobria o exame da vitamina D. A Fátima acabou de falar isso. Eu fiz isso, eu tive uma baixa uma época, quando eu fui fazer lá, eu tinha convênio, eu tive que pagar R$112, foi na época, já faz tipo uns 6 anos atrás. Agora, por que isso acontece? Pode passar. Pode. Por que isso acontece? Por causa disso. É agora que corta lá isso. Os pilares da civilização. Os xamãs, os nossos ancestrais, chamam de projeto do esquecimento. Quando a civilização entrou, eles tinham como objetivo fazer você se esquecer de quem você é. Esse é o objetivo da civilização. A civilização não trouxe nada de benefício para a humanidade. As poucas coisas que trouxe essas facilidades de eu poder estar falando com outras pessoas longe daqui, de estar gravando, celular e tudo mais, veio a um custo muito alto. Fez as pessoas se esquecerem de quem elas são, de que fazem parte de um todo, de que fazem parte de um processo muito maior. As pessoas esqueceram a sua espiritualidade, se concentraram no físico. Esqueceram que são seres espirituais numa experiência carnal e não ao contrário. Então a civilização, ao criar isso, ao criar esse distanciamento, essa expulsão do Jardim do Éden, esse distanciamento de Pachamama, da terra, da natureza, precisou criar pilares para sustentar isso, porque senão ia virar uma bagunça no planeta. Esses pilares, eles falam entre si. Eles não podem ser quebrados, porque senão a civilização cai. Aí a gente volta à Idade das Trevas de novo. Se a gente tivesse continuado vivendo lá na natureza, isso não teria acontecido, estaria tudo bem. Mas como saímos e se criou toda uma estrutura, sair dela agora é um problema. Então, para mantê-la, criou-se esses pilares, para sustentar a civilização. Só que, se a gente quiser de forma individual fugir disso e começar a ter saúde, viver plenamente, nós precisamos abandonar algumas coisas que a civilização vende. Entre elas está a nossa alimentação, salgadinho de supermercado, fast foods e outras coisas aí processadas, né? Isso faz parte da civilização. É vendido como um alimento, mas é mentira. Quer ver uma mentira? Leite sem lactose. Ah, você é intolerante a leite? Toma leite sem lactose. Não existe leite sem lactose. Existe leite com lactase, que quebra a lactose, mas continua sendo leite. Nossa, eu fui enganada. A vida toda. Decepcionado comigo. Tanto que se você vê lá na caixinha do leite sem lactose, está escrito lá embaixo, pequenininho, contém soro de leite. Oh, meu Deus. Continua tendo leite. Só que é da enzima, né? O que eles fizeram? Colocaram um pouco mais de lactase, mas eles não sabem quanto de lactase eu preciso, eles colocaram uma quantidade que eles acham lá e vende como leite sem lactose. Coloca mais caro, continua sendo o mesmo leite. Aí você vê o efeito placebo, que Efeito acaba placebo, rolando na cabeça das pessoas, né? É uma forma de vender. Eu fui enganada. Muito placebo. Outra enganação, Não, pá. você usa leite de soja, começa a usar agora leite de canola, que é melhor. É o mesmo leite, óleo. Você usa óleo de soja, não, começa a usar de girassol, de canola, que é melhor. É o mesmo óleo. Não pode esquentar óleo, Mas o não de pode coco usar é óleo. ok. De coco dá para usar. Dá. Tá vendo Então, como tem solução? Tem Não, de coco a gente... Mas tudo isso faz parte de uma estrutura que se criou que precisa se comunicar, precisa se sustentar. O que a gente pode fazer é se afastar disso, como os nossos ancestrais fazem, né? Hoje, o índio, tadinho, vivendo na mata, precisamos levar internet para ele, precisamos levar televisão. Nós precisamos ir lá morar com eles. E não trazer eles para morar com a gente. Né? É ao contrário, eles são mais evoluídos do que nós. A sabedoria que essas pessoas têm é algo impressionante, né? Nós fizemos uma vivência, alguns finais de semana atrás, com indígenas de medicina,
crianças de 16, de 20 anos falando coisas que você fica abismado de ver. A forma de conduzirem um ritual, de conduzirem uma espiritualidade, de fazerem um processo de adoração, crianças de 16 anos, com sabedoria transcendental. Então é nós que precisamos E orar por existe até a eles, questão de mais respeito, eu acho, muito mais do respeito. que entre as nossas crianças. Vamos colocar a minha aí, porque ela tá aí, né? Com certeza. Então, esse processo criou-se essas estruturas, né? Então, eu tenho lá no primeiro pilar a indústria em si, que vai ter o comércio, a farmacêutica, a saúde, né? Eu preciso da religião e não dá para acabar com a religião, embora ela seja o motivo de muitos males da sociedade. Ela traz um pouco de benefício, mas é muito pouco. E o que você fala? Tipo, preciso da religião. O que é o precisar da religião? A estrutura da civilização precisa, eu não. Foi criado de uma forma que mostra que a gente precisa. O que você fala que precisa é de ir a uma igreja, talvez? O que... Então, para a civilização Não é pra importante, isso, é importante existir a religião. Para mim, se eu quiser evoluir em sentido espiritual, é importante eu sair da religião. A religião ela te condiciona dentro da civilização. Agora, se eu quero espiritualidade, eu não preciso de religião. A espiritualidade é livre para mim, eu busco ela. Agora, a religião ela te condiciona. Por que alguns precisam dela? Porque alguns não têm essa busca pela espiritualidade. E aí é preferível que ela fique condicionada dentro da religião, porque se ela sair, ela vai fazer besteira. Ela precisa que tenha um guia, vamos dizer. Isso, alguém ela sempre precisa de alguém puxando ela. puxando ela. Agora, uma pessoa que está Ai, buscando... ainda bem que eu tô menos um, né? Pelo menos esse eu Fez um também ponto, preciso. marcou um ponto, então. Pronto, eu não preciso disso não, então eu tô bem. A pessoa que está buscando a espiritualidade, ela deve usar a religião como um trampolim. Então eu começo pela religião, agora eu sei como é que é. Eu saio e vou buscar a minha espiritualidade. Lógico, porque a religião ela vai sempre te condicionar. Sempre, né? Porque ela faz parte da civilização, ela não pode ser ao contrário. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você viu o que aquela igreja faz? Mas ela tem que fazer aquilo. Entendi. Uma porque a Bíblia manda ela fazer aquilo. E outra porque ela responde para uma estrutura de civilização. Ela não pode ir contra. Ela não pode sair fora daquilo. Estão Ainda bem que eu condicionados. faço parte dessa civilização, gente. Muito obrigada. A farmacêutica, quando ela faz o produto, ela sabe que aquilo vai causar dano. Mas ela precisa fazer, ela faz parte de um condicionamento. A política sabe que está roubando, sabe que está fazendo coisa errada, mas ela precisa fazer porque ela vai ajudar a farmacêutica, que vai ajudar a religião, que vai ajudar o sistema de saúde. Então eles estão interligados. Essa estrutura ela precisa existir. Não adianta eu combater ela. Eu fui do sistema religioso, eu fui líder religioso por 20 anos. Quando eu saí, eu tentei combater. Eu tentei fechar algumas igrejas. Eu tentei falar contra, porque quando eu vi como funcionava. Mas não dá, porque se isso acontecer, a civilização cai. Então eu me afastei, eu busquei a minha espiritualidade e ajudo as pessoas de forma individual. Eu não consigo ficar em nenhum lugar. Eu já fui para várias. A minha família é católica, né? Que a minha avó, devido à cultura. Meu pai foi um bandista, né? Desde pequena, assim, eu vivi dentro da Umbanda. Hoje meu pai é pastor. E a evangélica eu fui conhecer porque eu queria debater com meu pai. Então eu falei, eu preciso entender como que lê a Bíblia, porque eu não sabia ler. Né? E eu não consigo ficar em nenhuma das culturas religiosas, nenhuma. Porque na minha cabeça eu tenho, mas se é ele que escreveu aquilo lá, né? Ele fala pra gente entrar no nosso quarto, trancar nossa porta e pedir que ele vai nos atender. Então por que eu tenho que ir num lugar? Então muito obrigada por você, assim, me deixar super feliz que eu tô legal com a minha parte religiosa, assim, né? Com a minha espiritualidade. Porque eu debato, até dentro da própria Umbanda, que é a minha religião, vamos dizer, vou falar que eu sou religiosa nessa parte, que é o que eu cultuo. Mas eu não fico dentro, tipo, não, que você tem que ir pra gira, que você tem que ir pra roda. Eu falo, por que eu tenho que ir? Quem é você pra falar que eu... Não, porque eu sou a mãe. Não, eu falo, não, a minha mãe tá em casa. Eu sempre debati muito isso, mas ao mesmo tempo ficava na minha cabeça essa questão, mas será que Deus tá me ouvindo? Mas será que Ele vai me aceitar? Como será?
Muito obrigado de verdade. Isso. Espiritualidade e religiosidade São coisas completamente diferentes. Sim, diferentes, hoje eu né? comecei a entender. O religare, a palavra religare, que dá origem à palavra religião, né? Ela vem justamente de uma ideia de religare com a terra. Eu preciso voltar à minha mãe, né? Da onde tudo sai, da onde eu volto para a terra, né? Eu saio da terra, eu volto para a terra. É sempre o feminino aí que funciona. Então, a espiritualidade, o religare, está em eu voltar de novo para dentro de mim, para a natureza. Eu começar a tratar a natureza como deve ser tratada, respeitar a minha mãe, respeitar a Pachamama, né? A história da religião é uma história completamente diferente, ela veio com uma estrutura completamente política, a criação do Deus Pai, a criação de uma série de coisas para sustentar a civilização. Então, pertencer a qualquer religião que seja candomblé, umbanda, evangélica, católica, qualquer uma, todas elas condicionam. Elas devem ser usadas apenas como um trampolim. Quando eu fico preso a um sistema, eu estou dentro da civilização ainda. E a saúde, o livre de sofrimento, está em eu sair da civilização. E foi o que o Mestre Jesus de Nazaré falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus não é no céu, não é para onde algumas pessoas vão porque não comem carne, né? Não é lá no céu. O reino de Deus é aqui, é dentro de si. Olhe para dentro de si, cuide de você e tudo vai ser acrescentado. É o que eu pensava já. Essa é a garantia dos grandes mestres. Dessa forma, que bom. Essa é a garantia de Jesus, essa é a garantia de Buda, essa foi a garantia de Maomé, de todos os grandes líderes. Olhe para si, resolva o problema dentro de si, e você vai ver tudo à sua volta modificar, tudo se arrumar. É só confiar nisso, mas as pessoas vão ao contrário. E corre atrás de trabalho, e corre atrás disso, e corre atrás de namorado, e corre atrás de marido, e corre atrás de quê, né? E não olha para dentro. Aí chega trabalho, não dá certo, porque dentro está uma bagunça. Chega marido, não dá certo, porque dentro está uma bagunça. Chega vizinho, não dá certo, porque chega religião, não dá certo, porque está uma bagunça. Que é você. Arruma você primeiro, né? Então saia da civilização primeiro, se acerte e depois tenta auxiliar outras pessoas. Cure a si mesmo e então cure outras pessoas. Dá um print aqui. Então essa é a proposta da... acho que acaba aqui, né? Acho que acaba, Essa é a proposta do nosso programa de reeducação alimentar, né? Trazer essa pincelada e nós vamos, no espaço da nossa amiga Bárbara, né? Nós vamos estar fazendo aí um curso, no dia 2/9, o curso sobre reeducação, que fala sobre isso de uma forma mais ampla e traz outros assuntos também. Traz mais choques. Mas, Nossa, aí deve ser tiro porrada de bomba real. É né? real, é real. Vai preparada, né? E fora isso, nós estamos Depois aí à vai na terapia disposição. com você. Muito obrigada. Né? Bem assim. Você sai do Depois a curso, gente... marca uma Não, eu terapia. já vou marcar com você. Depois só disso daqui eu já vou marcar. Você marca uma terapia, consagra a medicina para começar a observar para dentro. Conhece o rapé, o pai rapé, a mãe ayahuasca. Ayahuasca, eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, eu ia Isso falar tem pra uma- você falar. É, eu vou falar com ele. Essa era a minha... Conhecer as medicinas, né? Elas são de grande ajuda também. É tudo aquilo que nos remete ao passado é sabedoria. Tudo E aquilo que os resolver nossos isso avós... é melhoria para sua vida, Sim, né? Porque há um tempo atrás fiz a constelação com a Bárbara. Gente, que eu falei que o universo sabia que eu precisava Foi daquilo. muito engraçado. Foi. E o que vem acontecendo na minha... Ela ainda falou, ó, se aconteceu alguma coisa e tal. Eu passei muito mal no primeiro momento. Aí eu falava, não, será? Não é possível. Foi tudo tranquilo, tudo foi tão assim. Porque ela te deixa muito à vontade, né? Então você se sente muito leve. Mas aí eu fui passando mal e depois veio aquela avalanche e depois tudo se encaixou. Muito obrigada. Menina, você não tem noção do negócio. Você não tem noção do negócio. Só não ganhei no mereceu, mas foi quase. Opa! Por isso que a gente fala que o futuro é velho, né? E eu acredito É voltar ao muito passado. nisso. Eu acredito muito. Essas questões, não só dos alimentos, né, que
você me tirou várias dúvidas, mas a questão espiritual mesmo, eu sempre vi dessa forma, porque eu falo, meu, não é possível, eles estão querendo tirar meu dinheiro, isso assim, tipo, sempre vim. Porque se você, por exemplo, né, um exemplo, vamos supor, traga o seu marido de volta, um exemplo, tá? Sim. Nunca acreditei nessa história. Tá, mas você tem que pagar sei lá quanto. Mas não é um dom que você tem? Cobrar. Tudo bem, tem coisas que a gente, né? Mas por quê? Então eu sempre me questionei nisso, né? E em questão espiritual, sempre foi muito forte a minha espiritualidade. E muitas pessoas aparecem na minha vida. E aí, tipo, eu falo, não, faz assim, assim, assado. E, tipo, eu sei que... Aí eu falo, meu, mas por que eu falei isso pra pessoa? Que não sei o quê. E a pessoa depois me conta, ela fala, nossa, não é que deu certo? Que não sei o quê. A espiritualidade é um direito de todos, né? Aqui tem uma macumbeira rebelde também. Além de ser uma macumbeira rebelde também. Também é um bandista. Mas, a gente caminha na Umbanda também e esses trabalhos de magia que você citou, eles são extremamente verdadeiros e nocivos. E é uma mão de vida dupla. Então, se a gente pratica uma magia, essa magia volta pra gente, a lei do retorno ela é infalível. Por isso que a gente é melhor praticar a magia positiva e a magia própria. Então, algumas pessoas vêm pra mim, principalmente na leitura de tarô cigano, por exemplo. Eu quero saber, sempre está querendo saber de emprego e relações. É mais ou menos unânime. E aí eu passo várias magias, mas magias de alto amor, banhos de equilíbrio, leituras de livros de filosofia. Então, assim, não existe mágica. E quem procura mágica se dá mal. E aí, quando a gente está falando de alimentação, a gente se alimenta errado, porque o mais fácil, o errado é o mais fácil da gente fazer. E aí a gente está na nossa vida corrida e a gente acaba se habituando ao inadequado. E isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Então é o inadequado dentro das energias, é o inadequado no trabalho, porque a gente procura sempre caminhos mais curtos. Em tudo, na alimentação, nas relações, né? E qualquer ressignificação que a gente vai fazer, a gente tem que pensar nesse trabalho de auto-amor, de reconhecimento e de procurar o caminho da verdade, da minha verdade, o meu caminho da minha verdade. Tá? Então a gente não tem como se comparar aos outros, mas a gente precisa se dedicar a novos hábitos. E a novos hábitos em tudo. Então, e isso é caminhar, buscar e trabalhar a espiritualidade. Então a espiritualidade, ela realmente não está na religião, porque a religião, ela, além dela ser extremamente ritualística, né, ela nos ensina a nos condicionarmos a resultados positivos por causa dela. Então a gente ora para Deus para pedir, a gente vai atrás do Espírito para pedir, a gente vai atrás do pastor para pedir, a gente não busca uma espiritualidade genuína, a gente busca sempre resultados mais rápidos. E o erro está aí. Então, o erro não, porque o erro é uma palavra muito objetiva, mas é inadequado para um processo de evolução. Sim. É isso. Encerramos? Encerramos. A galera aqui teve uma participação muito legal da Fátima, que é minha amiga lá do Rio. Ela é psicanalista e é pet mercana também. Então ela adorou, agradeceu. Mas teve muitas outras pessoas, muitas outras participações. E as interações foram ótimas. Então foi muito positivo. A gente agradece a galera do online. A live vai ficar gravada. E aí a gente depois fala mais, porque vai ter mais palestras aí, mais workshops por aí. Aí a Bárbara pediu pra gente encerrar. Eu realmente encerrei mesmo. Eita, amor. É sobre isso. Eu encerrei. Vamos encerrar aqui. Obrigada, Fernanda. Pode? Show de bola. Mas tá muito falando. Crédito? Tem alguém falando ainda? Não, só mandou beijo. Gente, vamos ver. Beijo. Você vai carregando essa. Só aquelas velhas, acabou. A própria vovozinha.